Fala galera, começando mais um. Chama podcast. Chama podcast. Que a gente está começando aqui, é o podcast das empresas. Fala galera, começando mais um. É podcast dirigindo empresas. Dirigindo empresas. Fala galera, tá começando mais um Dirigindo Empresas podcast. Temos mais um convidado incrível aqui, um brode nosso aqui. Antes de falar do brode, vamos falar dos patrocinadores, né? Que sem eles a vida não acontece. Temos a Sede Zingeni, nossa consultoria de processos para você deixar a sua empresa redondinha na base da engenharia mesmo. Se você precisar melhorar layout, criar procedimentos claros para os seus funcionários, e com o Renan. A Multiplique Leilões. Multiplique Leilões é uma empresa do ramo de leilões imobiliários que tem como objetivo aproximar antigos e novos investidores do mercado. E para demonstrar isso de maneira segura e desburocratizada. Muitas vezes a pessoa tem receio de comprar imóveis de leilão, né? E aí os caras facilitam isso para você, principalmente para investidores. Grupo Beleza. Grupo Beleza é uma empresa da área que vende produtos cosméticos em marketplace. Né? O cara tem uma ação forte ali no Shopee, no Mercado Livre. E é mais um desses casos aí incríveis que o cara começou na garagem de casa e aí ele foi ocupando todos os cômodos da casa com caixas de papelão com produtos para vender. E depois de um tempo, para não ter divórcio, né, ele foi para um galpão e hoje está com uma empresa incrível. Tá? Então vou deixar o link aqui para vocês verem todos os produtos que eles têm disponíveis com um preço muito bom, viu? Muito bom mesmo. Santa Muleta. Santa Muleta é uma rede de loja de produtos de fisioterapia, né? De produtos ortopédicos. E ele é a primeira franquia home-based do segmento de locações de produtos médicos do Brasil. Ele tem unidades no ABC e em Minas Gerais. Tá? Ele está expandindo as operações, então se você está querendo fazer uma renda extra aí de casa, né, você não precisa nem botar placa na sua casa nem nada. Né? Logo mais eu explico um pouco mais desse modelo de negócio que é incrível. Santa Muleta, que é a empresa do Rodrigo, grande amigo meu. E temos a W Suzuki Consultoria. Se você está há alguns anos já no mercado, está trabalhando duro aí e está com dificuldade de desenvolver o seu negócio, está travado, chama a gente que nós resolve. Certo? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui com o nosso convidado, nosso amigo Deni Kamogawa. Muito obrigado, muito prazer estar aqui contigo, meu amigo Suzuki. Aliás, eu fiquei com uma dúvida, você mesmo se patrocina, é isso? Isso. Você é o patrocinador do seu podcast. Excelente. Não sou eu, é a minha empresa. Ah, é verdade. Entendeu? Tem essa separação aí. Meu amigo Deni, cara, a gente estava conversando agora há pouco, a gente nem lembra quanto tempo faz que a gente se conhece aí, né? Muitos anos. Temos um passado que nos condena, talvez, de certa forma. Corta essa parte. Coisas off-topic. Off-topic. Que a gente não vai comentar aqui. Mas é verdade, faz muitos anos já e, putz, a gente tem muitas histórias de muitas coisas que a gente já fez junto, já tocamos junto. Banda. Várias enrascadas juntos. Já participei com palestras, né, de eventos seus, de empresas. Verdade, ele participou do primeiro W Suzuki Day, um evento exclusivo para clientes, e o cara estava lá. Estamos aí, sempre que precisar, estou à disposição. Muito bom. Esse cara, só a descrição do que ele faz já é um negócio muito diferente. Quando a gente fala de inovação, de experiência do cliente, a primeira pessoa que me vem à mente é você, cara. Que isso, obrigado. O seu trabalho é diferentão. Houve um tempo que eu achei que você era um cara chato, assim, sabe? Na verdade eu sou. Eu sou simpático na frente das câmeras e tal, mas você sabe. Você é um cara mega exigente, né? Sempre tentando fazer um over-delivery aí de tudo, né, que faz. E a gente vem trocando figurinha
há muito tempo sobre as nossas carreiras, né? Enquanto eu estava trabalhando pivotar, né? Sair de ser funcionário, tal, seletista para empreender, você também estava numa tocada de sair do banco, né? Porque onde você fez carreira. Quanto tempo você ficou em banco? Fiquei mais de 15 anos. Nossa. No setor financeiro, assim, bancos financeiros, né, no geral. CLT e uma carreira, porque bancário, querendo ou não, é uma carreira que você tem uma certa estabilidade, digamos assim, mesmo que não seja aquela estabilidade de funcionário público e tal, né? Existe uma perspectiva de você conseguir se aposentar, de você conseguir fazer a carreira dentro desse setor. Sim. Né? É um pouco até confortável, eu diria assim, quando você consegue entrar. E você cresceu bem também. Exato, né? exato. Eu já estava num cargo de especialista. Enfim, estava bem estruturado para permanecer ali quietinho na minha, trabalhando todo dia com carteira assinada. Mas não. Quer inventar para a cabeça. A gente não gosta de nada que é fácil. E aí, entrando um pouquinho na minha história, acho que você nem contou ainda o que eu faço exatamente, mas a gente está construindo esse caminho. Um amigo meu que eu conheci inclusive no banco, né, um amigo meu, ele ia se casar. E aí ele falou, Dani, eu já vi que você faz umas palestras, que você fala bem em público, já sabia que eu me apresentava com mágica, né, que eu sou mágico. Já estou começando a entregar um pouquinho aqui, estamos chegando lá. E aí ele me convidou para celebrar o casamento dele. Ou seja, ele ia fazer a cerimônia no mesmo lugar da festa, não seria na igreja a cerimônia, como é tradicionalmente, digamos assim. E precisava de alguém para celebrar esse casamento, porque os padres da Igreja Católica Apostólica Romana, eles não fazem cerimônia fora da igreja. Entendi. Eles só realizam a celebração dentro da igreja. Para você fazer fora, ou você tem que contratar um pastor, de repente chamar um pastor de outra religião, né? Ou chamar um amigo ou um profissional celebrante. Entendi. Que até então eu nem sabia que existia nesse momento. E acho que ele também não. Pelo jeito. Ele me chamou. Ele falou, Dani, você não quer fazer a cerimônia? Cara, não tenho ideia de como que faz isso, não. Mas então você nunca tinha celebrado? Nunca tinha celebrado e nem sabia que existia a possibilidade de alguém que não é padre ou pastor ou um líder religioso, digamos assim, fazer uma cerimônia de casamento. E eu aceitei o desafio e falei, bom, vamos lá. Nossa, você que é mais louco, você é o cara, né? Mas ele foi muito descontraído, assim, o clima todo que ele estava pensando pro casamento era bem diferente. Então, assim, ele e os padrinhos de bermuda... a festa era com pizza, rodízio de pizza, assim, passando. Sério? Foi bem diferente mesmo. Ele não queria nada muito clichêzinho, muito tradicional, muito sério, muito conservador, sabe? Então eu falei, bom, dentro disso... Né, faz sentido, né? Faz sentido, talvez. Não sei. Poderia ser um desastre, poderia. Foi? Não. Que bom. Eu fiz a cerimônia dele e aí nesse dia eu já tive a ideia... Como você disse, eu sempre gostei muito de inovação. Sou um cara de inovação, né? E aí eu tive uma ideia que era juntar experiências que eu tinha. Eu já era mágico há mais de 20 anos. Fazia apresentações em festinha infantil, em barzinho, já fiz mágica, enfim. E decidi, barzinho? Como eu poderia unir essas duas coisas? A celebração ali que eu ia fazer com uma mágica. Mas assim... A mágica ela não pode chamar mais atenção do que o casal. É um casamento. O foco é o relacionamento deles, é aquele casal. Não pode virar um show de mágica, né? Exatamente. Como fazer isso de uma forma sutil, leve e lúdica? Então eu peguei já uma das mágicas que eu fazia e adaptei todo o texto dela para falar sobre o relacionamento, sobre o casamento que estava acontecendo. Usando a mágica como um suporte. Como um recurso visual para entregar essa mensagem, sabe? E aí fiz a cerimônia com essa mágica. As pessoas... O casal falou que gostou, mas assim, é amigo, né? A gente nunca sabe o nível de sinceridade dessas pessoas. Pode ser que esteja falando só para não magoar. Falei, não, foi legal e tal. Porque nunca mais... Por acaso, nunca mais falou com você? Por acaso. Mas daí eu deixei para lá. Não pensei, nunca imaginei seguir nessa carreira, até porque não sabia que existia essa carreira até então. Sim. E aí um casal que assistiu a cerimônia, que era convidado, estava noivo, iam se casar em pouco tempo, ali uns meses, me procurou um tempo depois e falou, Dani, a gente quer te contratar para ser nosso celebrante. Caramba, e aí? E aí que eu me toquei
que existia um mercado... Você falou, isso é uma profissão? Isso é uma profissão, dá para ganhar dinheiro com isso. E ainda além disso, né, essas pessoas elas já tinham visto alguns celebrantes no mercado, mas elas enxergaram a diferença, né, nessa mágica, nesse toquezinho lúdico que eu coloquei, um diferencial muito grande. Eles perceberam talvez antes de mim esse diferencial. E porque eles quiseram me contratar exatamente porque entenderam que a mensagem ali ficou legal, ficou com a cara deles, ficou um muito negócio personalizado, personalizado. Né? E assim, com essa inovação ali dentro, que fazia muito sentido para eles, como casal. Eles não queriam aquela coisa tradicional, clichê, conservadora, sabe? Sim. E aí, pô, uma mágica chamou a atenção deles, fez com que eles, como convidados, prestassem atenção na cerimônia, que é uma dor muito, muito grande nos casais hoje em dia. Chamar um cara chato para celebrar. E o cara pensando só na hora da comida, né? O pessoal tá ali, aí pega o celular, começa a mexer no Instagram no meio da cerimônia, os convidados, né? E os casais têm muita preocupação com isso. Não querem uma coisa chata, não querem que as pessoas durmam no meio da cerimônia. Imagina no meio da filmagem lá, o cara jogando Candy Crush. Né? Exatamente. Então, eles perceberam que com esse recurso visual ganhava a atenção das pessoas, as pessoas prestavam atenção na cerimônia, no que estava sendo dito, junto com essa mensagem. Eu imagino que é um pouco difícil das pessoas... Você já conhece meu trabalho, já sabe como é que funciona. Eu imagino que seja um pouco difícil para as pessoas imaginarem como é que é uma mágica numa cerimônia de casamento. Posso mostrar aqui? Porra! Se é de graça, a gente aceita tudo aqui. De graça não, eu quero o meu logotipo nos patrocinadores aí, então ó. Tá bom. Então a gente pode pôr na edição ali depois, né? Aliás, essa daqui que eu vou mostrar é exatamente a primeira mágica que eu fiz. É a mágica que eu fiz no casamento dos meus amigos, que é a que eu faço até hoje, nos casamentos. Daquele primeiro? No primeiro casamento dos meus amigos. Você escolheu essa daí? Eu costumo comparar as nossas vidas com uma corda. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Acontece que muitas vezes, durante a nossa jornada, aparecem alguns nós, algumas dificuldades. Muitas vezes, quando somos mais jovens, não sabemos lidar muito bem com esses problemas e acabamos tomando medidas precipitadas. E aí a gente percebe que a situação ficou pior do que era. Através das pessoas, através dos amigos, da família, dos convidados que estão ali naquela festa, é que a gente aprende a lidar um pouquinho melhor com as dificuldades, a desamarrar esses nós. E aí a gente percebe que não está mais sozinho nessa jornada. Algumas dessas pessoas se sentem inferiores a nós, outras se sentem superiores. A vida continua, novas experiências vão surgindo, até que um dia encontramos alguém que é exatamente como a gente. Alguns chamam de alma gêmea, e é por isso. Assim como aquele casal se encontrou. E quando essas vidas se encontram, é que chega o dia do casamento. O dia em que decidem compartilhar uma só vida. Assim como uma corda, firme e forte, mas uma única corda. Poxa! Isso não significa que outros problemas não vão continuar acontecendo na vida daquele casal, só porque estão juntos. Certo. Até mesmo aquela DRzinha que todo casal tem, isso vai continuar acontecendo e é natural. A diferença é que agora juntos estão mais maduros, mais preparados para eliminar qualquer problema que aparecer na vida deles. Esse é o verdadeiro significado do casamento. Essa é a verdadeira aliança, a verdadeira conexão. Rapaz! Muito bom, hein? Então é uma proposta diferente, é uma proposta que engloba algo visual, algo efeito mágico, mas não deixa de ter a mensagem da união, do casamento, Sim. do relacionamento, para ganhar a atenção das pessoas durante essa mensagem. E é bem diferente mesmo, né? Bem diferente. Tanto que eu sou o pioneiro, né? O primeiro celebrante mágico do Brasil e talvez do mundo. Não encontrei nenhum outro, procurei no Google, eu encontrei um celebrante na Austrália, que ele é celebrante e ele é mágico. Só que ele faz a cerimônia como celebrante sem mágica e depois ele fica na festa fazendo mágica para as pessoas, mágicas normais. Ele separou os dois. Ele é um celebrante e é um mágico. Foi o único mais próximo que eu achei. Tem celebrante que some com a noiva às vezes, né? Às vezes. Não é meu caso. Que bom, né? Cara, que então, impressionante, hein, meu? Eu fui o pioneiro aí nesse setor de casamentos, incluindo as mágicas ali, fazendo essas cerimônias um pouquinho diferentes. Bom, esse é o primeiro episódio que quem tá ouvindo no Spotify aí não vai entender absolutamente nada. É verdade. É verdade. Assistam no YouTube, né? Mas eu podia ficar narrando aqui, né? Olha, ele tá pegando uma corda. Tá... vai ter que ter um recurso aí, tem que pensar nisso. Principalmente se tiver, na cerimônia, tiver um deficiente visual, né? Eu já preciso pensar nessa possibilidade
O cara narrando. É difícil, é difícil. Cara, que louco, né? E para você foi muito natural, né? Esse caminho, né? Esse formato de misturar a mágica, né? Você puxou ali uma coisa que você já sabia. Engraçado que foi tudo meio que na inocência, né? Você nem sabia como é que era um celebrante, aí eu te conhecendo do jeito que eu te conheci, ficou fissurado e começou a estudar o negócio antes da primeira cerimônia. E aí você pensou na mágica, pensou num texto, né? Hoje, né, já me falou várias histórias, mas o nível que você aprofunda de estudo dentro do texto que você vai utilizar na cerimônia, detalhes, né, que você coloca em cada trecho, em cada momento, ou que faz a conexão com a mágica, é muito legal, né? Além das mágicas, tem um segundo diferencial no meu trabalho. Na verdade, assim, eu poderia ter parado nesse diferencial, né? É algo único, é algo que eu iniciei. Sim. E que já me trazia clientes, pensando na questão administrativa, na questão da empresa, né, do empreendedorismo. Sim. Era algo que já me destacava, já me diferenciava do resto do mercado. Eu poderia ter parado aí. Mas eu percebi que eu poderia ir além, e aí eu decidi não, também foi muito natural, assim, né? Mas colocar isso como um diferencial foi uma decisão. Ir além dessa mágica. Tá. Como? Eu sento com cada casal antes da cerimônia. Quando me contratam, eu vou fazer uma reunião com esse casal. Tá. Eu vou entender a história deles, a essência, como se conheceram, como foi o primeiro beijo. Vou perguntar tudo sobre a vida deles, como eles são individualmente e juntos. A partir daí, eu vou escrever uma cerimônia única para eles. Mas eu vou buscar o que tem de mais bonito naquela relação, o que eu acho que existe de conexão mesmo, o que cria, transforma aquele casal. E eu transformo isso em um presente que eu entrego durante a cerimônia. Um símbolo, algo físico, algo mais palpável, que simbolize bem aquele relacionamento. Você tem um exemplo aí mais marcante? Você tem vários, né? Vários, porque cada cerimônia daí acaba criando um presente diferente, algo... É legal ser testado aí, porque é um presente diferente, não é uma coisa que você colocou como padrão, né? Isso. Não é igual a canequinha que você ganha no podcast, que todo mundo vai ganhar igual. Não vou falar mal da sua caneca. Mas é um presente muito exclusivo mesmo. Né? É pensado para cada relacionamento, né? Tá. Então, assim, alguns tipos de presente podem se repetir. Sei lá, eu dou um quadro para 2 casais, mas o que tem naquele quadro é diferente, é o que simboliza aquele relacionamento. Então, sei lá, recentemente eu tive um casal que eles têm um costume muito legal de dar as mãos. É muito natural isso acontecer com vários casais, dão as mãos para andar na rua, qualquer coisa. Sim. Mas eles vão além disso, eles realmente gostam dessa conexão. Então, assim, dormem de mãos dadas, no carro dão as mãos, tanto que já tomaram bronca do pai, que perigoso ficar dirigindo. Um carro automático. Né? Não, automático já no mínimo, né? Então, tudo eles fazem, eles têm essa conexão. E eu achei que esse símbolo, né, esse visual das mãos conectadas simbolizaria muito sobre o companheirismo deles, sobre como eles levam a vida, como é o relacionamento deles. E aí eu fiz um quadrinho com o símbolo das 2 mãos dadas e os nomes deles, né, nas mãos, conectando esses... Eu não sei se dá para colocar isso na edição depois. Se não der também, vocês olham no meu Instagram. Mas se der, o Wagner coloca a foto desse quadrinho. Vou colocar. Para o pessoal conseguir entender, visualizar bem. Mas é um quadrinho todo de madeira, assim, com esse desenho cravejado em baixo relevo, assim. Fica bonito, fica elegante, fica personalizado, porque está com o nome deles. E com esse símbolo. Daí eu conto o porquê disso na cerimônia, explico o porquê, explico dessa conexão do casal, para todos os convidados ali conhecerem um pouquinho mais daquele amor, sabe, daquele relacionamento. Isso é um negócio que eu não tinha parado pra pensar, mesmo a gente já tendo conversado bastante, né, sobre o seu negócio, né, que é a celebração. O presente você entrega no meio da cerimônia? Sempre? Sempre. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Assim, eu tenho brindezinhos que eu entrego para os casais, antes, depois e tal. Mas o presente, o representativo, eu entrego durante a cerimônia para conseguir explicar para as pessoas, para os convidados, o porquê daquele amor tá acontecendo, tá se realizando. Porque isso aí também emociona pra caramba, né? Deve emocionar pra caramba. Muito. As reações são incríveis. Então, esse foi um quadrinho de madeira que eu fiz. Aí tem outros que eu já fiz com quadrinho com quilling, que é uma técnica de moldar papéis, tiras de papel que são moldadas e tal, formando algum símbolo. Já fiz uma que o símbolo era uma âncora,
porque falava da confiança e tal um no outro. Um com um símbolo que era uma pena, porque era um relacionamento mais leve, mais gostoso. Ou um terrário, muitas vezes, o terrário ele tem um simbolismo muito legal, porque ele fala sobre o equilíbrio, sobre a harmonia, né, que existe dentro daquele vidro, um ecossistema, que existe naquele vidro, assim como deve existir em um relacionamento, para que ele aconteça, para que ele continue acontecendo, né? Verdade. E aí eu consigo personalizar, por exemplo, no terrário, colocando miniaturas com alguma situação da vida do casal. Uma cena, né? Uma cena da Você vida trabalha deles. muito isso também, né? Eu lembro que você tem algumas coisas que você coloca cenas, né? Você Exato. pensa numa cena específica que os caras jogaram no meio dessa primeira entrevista aí, nesse bate-papo, e você coloca muitas vezes no brinde, não? Na cerimônia, né? Nesse presente, porque algo que represente o que eu estou tentando explicar para as pessoas na cerimônia. Algumas vezes pode ser como foi o pedido de casamento, aconteceu, foi uma ocasião muito especial, muito marcante, alguma situação da vida deles que aconteceu, algum momento que foi extremamente importante para eles, algo que eles gostam, enfim, não existe um padrão. Para cada casamento, para cada casal é pensado isso, é estudada a vida deles, a história deles, a essência deles e criado esse presente em cima. Teve um que eu não perguntei pra você, eu curti no Instagram, falei, olha que legal, eu perguntei até onde você comprou, mas eu não perguntei a história. O bonsai. O bonsai. Teve um casamento que foi muito legal. Na verdade, esse não foi um casamento, foi bodas. Bodas de 25 anos de casados. E aí, eles me contaram durante a conversa que o relacionamento deles, desde o começo, foi muito duvidado pelas pessoas. As pessoas falam, isso é fogo de palha, não vai dar certo, sabe aquela coisa? E aí, pô, eles completando 25 anos, é a maior prova, a maior prova de que deu certo, né? Então, quando eles me contaram sobre o começo desse relacionamento, eles falaram que o primeiro beijo que eles deram foi embaixo de uma árvore e eles me deram o endereço de onde foi. E aí eu fui até olhar no Google Street View, né, onde é que era o endereço, a árvore existe ainda naquele lugar, sabe? E aí eu comprei um bonsai e mandei fazer a miniatura deles se beijando. Né? É por isso. E aí coloquei embaixo do bonsai, representando o bonsai a árvore e eles embaixo da árvore dando aquele primeiro beijo. Cara. E aí eu trouxe, na verdade, a mensagem, o que eu queria representar não era o primeiro beijo em si, era tudo isso. É que desde aquele momento eles construíram uma história de chupa-mundo, de mostrar para as pessoas que não acreditavam o quanto deu certo. E que o bonsai, ele tem também esse simbolismo, né? Ele não precisa ser grande para ser importante. Ele se desenvolve ali dentro, ele dura por muitos anos, décadas, mesmo sendo pequeno. E aquele relacionamento ele foi sendo construído com dedicação, com cuidado, regando, assim como um bonsai, e chegou a 25 anos. E é engraçado que o bonsai ele é um treco difícil pra caramba você manter, né? Sim, depende muito do tipo de árvore e tal. Sim. Eu tento escolher para uma cerimônia, para dar de presente, os mais simples de serem cuidados, né? Mas foi muito legal porque eles entenderam não só o símbolo do primeiro beijo, mas a história, o conceito por trás desse presente, sabe? Que doido, cara. Essas histórias são muito loucas. Você fala, a gente fica tipo viajando na maionese aqui. Eu nem tô pensando no que eu vou falar depois, que eu tô pensando, nossa, que legal, né? Essa história. Isso assim, foi muito natural também pra mim, porque uma vez eu fiz, em um dos casamentos, assim, o meu conceito sempre foi tentar entregar, como você falou, além do esperado. Sim. Né? Sempre entregar uma experiência pro casal que tá me contratando, que seja além do que eles imaginavam que poderia ser uma cerimônia de casamento. Então, teve uma ocasião, uma cerimônia que eu fiz, que o casal me contou, era um casal um pouco mais velho, que a noiva já tinha uma filha de 18 anos, se não me engano. Assim. Tá. E aí, quando eles começaram a namorar e tal, quando ela foi apresentar o namorado, que na ocasião era noivo, para a filha, foi uma situação engraçada, porque foi o contrário do que a gente espera. A filha questionou o namorado da mãe, tipo, quais são suas intenções com a minha mãe? Sabe, aquela coisa, aquela pressão, assim. Sei. E aí, essa história ficou marcada pra mim. Eu pensei, poxa, eu precisava contar essa história na cerimônia. Ela é engraçada, ela é gostosa. Essa inversão, né? E aí eu contei, e aí eu falei assim, bom, já que a filha fez essa intervenção
no começo do namoro, acho que nada mais justo do que ela vir aqui hoje fazer uma pergunta. E aí eu chamei, combinei com ela antes, né, eu tinha conversado, chamei ela e ela fez a pergunta de livre e espontânea vontade, que vocês se casam hoje, pro casal, durante a cerimônia. Bom. Só que aí eu ainda combinei com ela dela fazer, conectar com a história do quais são suas intenções, né? Então assim, ela perguntou, é com a melhor das intenções que você casa com a minha mãe hoje? E aí ele falou sim, né? Então, e aí nesse dia, que legal. Pelo feedback do casal, eu percebi o quanto foi impactante ter esse momento diferente, quanto a experiência foi... O casal não sabia? Não sabia. Essas coisas que eu faço, qual o presente que eu vou dar, o texto que eu vou falar, quais histórias eu vou contar, é sempre surpresa pro casal. É engraçado que você corre um risco em cima disso, né? Sim, não é muito, mas você tem um risco porque a noiva normalmente é uma pessoa que ela quer controlar absolutamente tudo, né? Ela quer saber a cor da flor que vai estar na entrada da porta da igreja. Mas eu acho que isso também eu acabei ganhando. Como o meu trabalho é muito diferente do tradicional, as pessoas que me procuram também querem essa experiência fora do... faz sentido. Do tradicional, sim. Entende? Então, as noivas me procuram e elas ficam ansiosíssimas, tentando imaginar o que seria o presente, o que eu vou conectar, qual história, onde eu achei... porque eles já conhecem o conceito do trabalho, o conceito do trabalho. Mas como não tem um padrão, também fica surpreendente, né? Sim. E aí, já teve casal que eu dei um símbolo de presente, um quadrinho com um símbolo, e que a noiva me falou que vai fazer uma tatuagem com esse símbolo de tão significativo, de tão importante que foi, quão simbólico foi sobre o relacionamento deles. Que legal. E aí você fala, putz, eu impacto as vidas das pessoas além daquele dia. Sabe? E começou nessa experiência com a filha. Que ali eu percebi, cara, eu posso fazer algo além ainda. Além da mágica. Não vou ficar preso aqui na mágica. Porque a mágica, qualquer hora alguém começa a fazer também. E aí não é mais um diferencial, sabe? Eu vou fazer uma piada aqui, né? Porque a gente trabalha... isso que você falou da experiência, a gente chama de experiência do cliente, né? Uma experiência de consumo. Você ter uma vivência emocional, normalmente, né? Diferenciada quando você vai... consumir algo, né? Então você vai num restaurante, tem uma experiência legal, tá na moda os restaurantes de Harry Potter da vida, né? Então promover essa experiência do cliente, né? E a gente usa muito a técnica da experiência para você criar um laço com o cliente para ele ter uma compra recorrente. Sim. Você já entendeu onde quero chegar, né? Porque você não espera falar assim, celebramos bem para celebrar sempre o seu casamento. Exatamente. Não é você atender só o Fábio Júnior, né? No meu caso, é menor essa recorrência, eu diria assim. E eu faço essa experiência pelo casal mesmo, porque assim, o casamento, diferente de talvez outras áreas, onde... não é tão importante o momento, aquele momento em si. Sei lá, se você vai consertar um cano, não que seja um trabalho não digno, mas se não der certo, vai causar um transtorno imenso, as pessoas vão odiar e tal, mas existe a possibilidade de você consertar depois. Entende? Sim. No casamento, se você errar, se você contratar alguém que fale uma piada que não tem nada a ver, que erre, enfim, você não volta atrás nesse momento. E quem trabalha com casamento precisa entender o quanto ele é um sonho para as pessoas. Mesmo que não seja para você, mesmo que você não queira casar, que você nunca tenha pensado nisso, talvez para aquela noiva seja a coisa mais importante da vida dela. O que ela mais se preparou durante a vida. Então, entender isso é o mais importante. E eu entendo e por isso eu entrego. E não pensando na recorrência que provavelmente não vai existir. Existem poucos casos em que existe, né? Recentemente eu fiz um chá revelação com mágica. Então, revelei o sexo ali com uma mágica. Que legal. Então, ou seja, esses casais que estão se casando, talvez venham a ter filhos, e podem fazer um chá revelação. Eu já fiz um batizado, digamos assim, que a gente chama de cerimônia de boas-vindas ou algo nesse sentido. Daqui a 25 anos você pode fazer a bodas. Da bodas do bodas cara. Daí, o caso tem casal que gosta de fazer com 1 ano de casado, já faz bodas, 5, 10, 15, 20, 25, né? Sim. E eventos... que necessitem de uma pessoa celebrando ou conduzindo, né? Então, por exemplo, uma debutante, festa de 15 anos também normalmente tem um celebrante, o mestre de cerimônias, enfim, tem alguns outros serviços que podem
Sim. que não é bem uma recorrência, porque é um outro tipo de serviço, né, uma outra entrega, mas que tem uma conexão. Você falou desse impacto, né, do momento do casamento, né, que é uma coisa importante e tal, é marcante, né, principalmente. E eu lembro uma vez que a gente estava conversando e você chegou até a ver um estudo de como funcionava, não sei se era a pupila ou tinha a ver com o neurônio também, que você tinha falado do momento em que a pessoa vê a mágica. Que a pessoa, o milissegundo que a pessoa vê a mágica acontecendo, que o semblante dela muda. Tipo, ela tá descrente até aquele momento, né? Eu não vou... Porra, você puxou um negócio agora que faz muito tempo que eu te falei isso, né? Faz tempinho já. Mas era um conceito que eu vi num filme, depois eu fui até atrás. Mas é que existe no filme eles chamam de explosão noemática. É o momento exato em que o cérebro não consegue distinguir a diferença entre o que é e o que deveria ser. E esse momento, ele acontece muito na mágica, ele é muito claro na mágica, assim, que a pessoa está esperando algo e de repente acontece outra coisa diferente do que o cérebro poderia imaginar que poderia acontecer, né? E aí é que acontece esse milissegundo em que o cérebro dá uma bugada. Sim, e esse é o momento mágico. Esse é o momento mágico. Esse é o momento mágico. É aquele, por exemplo, você está conversando com uma pessoa, você está com uma agenda na mão e de repente sai fogo da agenda. Tá, isso exemplifica bem. Esse exemplifica bem. Talvez você aí que esteja assistindo tenha ficado por um segundo falando, fogo numa agenda? E aí esse é o momento mágico, assim. Entendi. E tem casamentos que eu faço em que os fotógrafos conseguem captar essa reação. É muito raro, porque ele é muito rápido. Se o fotógrafo está mirando em alguém, seja no casal ou num convidado, bem na hora que isso acontece, dá o clique, a reação é incrível. É incrível mesmo. Semblante, assim. assim, Semblante, a cara, o cérebro bugando. É como se você conseguisse enxergar esse bug do cérebro, assim. Eu tenho fotos, inclusive, no meu Instagram, de uma menininha. Tem uma foto que eu adoro, uma menininha que estava assistindo a cerimônia. Que, aliás, é outra coisa. Normalmente, criança não presta atenção numa cerimônia de casamento. E como a minha tem esse recurso visual, as crianças ficam assim assistindo. Tem uma foto de um menino que veio no meio do corredor, assim. Fica olhando. Pra conseguir ver melhor, porque hoje ele não tava jogando bem. E aí tem uma foto de uma menininha que tá, assim, uma cara de espanto incrível, olhando o que tá acontecendo. E é exatamente esse momento. O cara conseguiu captar exatamente o momento dessa explosão no cérebro ali. Muito louco isso, cara. Não sei nem se eu já comentei isso com você, né? Eu já devo ter comentado o quanto que muitas vezes as nossas trocas de ideias aí fazem pensar, refletir, né? Mas por que eu lembro desse dia que você falou, do momento mágico, não sei o quê? Sei lá, isso ficou na minha cabeça, eu gosto de neurociência, eu gosto de estudo dessas coisas, mas ficou lá guardado numa caixinha. E aí, uns tempos atrás, faz um ano aí, eu tava conversando com a equipe e falei assim, cara, tudo na vida tem aquele momento ápice, assim, mesmo que seja um pedacinho. E aí eu lembrei do milissegundo. E aí eu comecei a refletir na minha consultoria. Falei, cara, tem um momento ali que é um divisor de águas. Tanto é que a gente tem aqui uma proposta interna da gente descobrir um nome para isso, para colocar como fase da consultoria. Só que aí, por que não funcionou esse colocar nome à fase? Porque ela não é tão proposital assim. Né? Ela é uma coisa que acontece naturalmente. Ela pode acontecer no começo da consultoria ou depois. Mas que é onde, na consultoria, é a mudança de mindset. Que é quando o cara vem numa direção, não, porque eu sei o que eu estou fazendo, não, sempre fiz assim e vai continuar assim e tal. E às vezes eu falo uma coisa que o cara fala, ai, essa eu não tinha imaginado. E muda todo o rumo da consultoria e muda o rumo da empresa do cara. Eu acho que comparando com... Você está falando agora, eu estou pensando aqui agora também, mas assim, a gente não tinha conversado sobre isso antes. Mas pensando para mim, né, na minha carreira, na minha história, isso aconteceu exatamente lá, quando eu estava contando a história, quando o casal que assistiu a minha primeira cerimônia me procurou. Que foi quando eu tive o estalo de tipo, isso aqui é interessante para as pessoas. Que foi quando eu comecei a pensar, na verdade não pensei nisso na hora, mas foi quando iniciou a possibilidade de eu trocar de carreira. Porque até então eu estava no banco ainda trabalhando, né? Isso foi 2018. Sim, verdade. E aí as pessoas falaram, a gente quer te contratar como celebrante. Daí eu não larguei o banco imediatamente. Mas ali foi um estralo do tipo, opa, tem uma outra carreira, quem sabe eu consigo conciliar as duas.
Quem sabe um dia eu consiga largar o banco, enfim, não sei. Comecei ali sem pensar nisso naquele momento, mas ali foi o primeiro estralo. Até com você aconteceu, né, isso aí, então. É engraçado que é exatamente essa questão, né? Quando você muda o mindset, né, a mentalidade, vamos falar assim, né, para não falar palavrinhas em inglês, você acaba mudando a raiz de um formato de pensamento, né? Quando você muda a raiz de um formato de pensamento, você meio que volta uns passos atrás e começa a olhar sobre uma outra ótica que você não tinha pensado ainda. Quando você faz isso, há uma mudança de comportamento que há de ter consequências em vários ramos da vida, né? Perfeito. O dele que entrou no banco e o dele que está agora, cara, né? Toda essa mudança, desde a sua vida pessoal, né, que eu acompanhei e tudo mais, com a carreira, a forma, até o seu tom de voz mudou, né? Era uma coisa muito engraçada isso, né? De a gente conversar. E você também sempre foi um cara que se demonstrou muito vendo o mundo sobre um outro prisma. Não sei o que a Meg, a sua mãe, te dava quando você era pequeno, mas devia ser um Yakult turbinado, porque você sempre veio diferente. Eu lembro que a gente tocava, né? A gente já tocou na mesma banda, né? Eu e ele. Aliás, ele me convidou, né, para tocar na banda. E eu sempre fui o cara de músico mais raiz, né? Então eu gostava de pedal, pedaleira, tal, não sei o quê. Aí me aparece esse cara com um iPad, ligado num pedal que ia no iPad, tudo ia no iPad. E aí eu, né, bateu meu sangue de quem nasceu em 100 anos atrás. Isso aí não funciona, isso aí não é na minha época. Na minha época era pedal analógico. Aí um belo dia, eu ainda cético, eu lembro que a gente foi tocar e eu fiquei com... Talvez eu tenha feito de propósito, mas eu peguei o melhor amplificador da sala e você ficou com um mal menos ali. E eu com meus pedais analógicos, não sei o que, ali liga o bendito do iPad, no iRig lá, né, o pedalzinho lá de guitarra. Tava um som muito melhor, muito melhor. E pra eu engolir aquilo, eu falei assim, não, realmente tá bom. Eu ouvi, aí eu gravei um pouquinho, ouvi em casa e eu falei assim, cara, tá muito melhor o dele, que é sinal completamente digitalizado, não sei o que, né? E a partir daí comecei a ver, inclusive, o equipamento, né? Foi aí que eu comecei a brincar com as coisas da Apple, a gente ligava, todo mundo, qual que é o seu celular, qual que é o seu, né, seu tablet? Mas tudo isso sobre um prisma diferente que você coloca as coisas, né? Eu desde sempre, para tudo na minha vida, eu sempre tentei achar novas soluções, jeitos diferentes. A mente de quem gosta de inovar, assim, né? Inovação sempre foi um negócio muito, muito importante para mim, assim. Eu sempre pensei muito nisso, né? E aí, pô, eu tocava na banda antes de você, tinha a minha guitarra, mas eu nunca tive esse lance de pedal, nunca tive nenhum pedal, eu acho, analógico assim. A sua guitarra você tinha ganhado, né? Você comprou, né? E aí eu falei, pô, eu gostava muito, sempre amei tecnologia, né? E aí eu descobri que dava pra ligar a guitarra no iPad e o iPad, você tinha todos os pedais possíveis, você não precisava comprar um por um, sabe? Tinha uma infinidade ali, daí eu fui atrás disso e consegui e tal, e daí, pra mim, eu me divertia, porque eu adorava tecnologia e ainda tocava e tal, enfim, unir o útil ao agradável ali, né? Mas eu nem sabia isso você está contando agora, eu nem sabia dessa sua visão. Acho que você não comentou isso comigo na época de ter engolido essa... dessa mudança, né? De ter engolido esse... eu tava melhor que o meu, eu sou... Quando você não estava olhando, eu cheguei a testar, tá? Cheguei a testar. Cara, agora uma coisa em off, né? Mudando um pouquinho de rumo aqui. Eu tô lembrando mais um negócio. Você chegou aqui e você falou assim, cara, era bom ter um rebatedor aqui porque eu vi uma cena que tá um pouquinho mais escuro. E por que eu tô comentando isso? Cheguei criticando já. Eu chego falando na cara que eu acho que tem que ser. Inclusive você sempre foi assim, né? E lembro que você tinha um canal, foi o primeiro cara, que próximo que teve um canal no YouTube. Foi você. Senhora, que era o TechFink, não era isso? Vamos parar de falar disso. Era o TechFink. Verdade. E era num quarto minúsculo que você tinha no apartamento. E, cara, você começou a fazer uns esquemas que eu achava sensacional. Sabe por que é engraçado ter dado esse insight? Hoje eu vejo pessoas falando, caramba, Wagner, você consegue fazer uma produção bacana sem ter que
né, fazer toda uma produção de estúdio mesmo, não sei o quê. E sempre que eu vou remeter a equipamento, gravação, vídeo, essas coisas, eu tento buscar a raiz. Claro que tem uma parte aí, uma boa parte, que é do ramo da música, né? Quando você está no palco, você tem que preocupar, né, com a roupa que você usa, posição, a luz conta também. A gente já gravou clipe, né, junto, e a gravação de clipe, você participar das gravações e ter que tocar 500 milhões de vezes a mesma música sem estar ligado, inclusive, né? Você só está simulando. Você fala, caramba, é um trampo danado você fazer uma gravação, né? E eu lembro que quando eu comecei a querer gravar alguns vídeos, eu liguei para você e falei, cara, como é que eu faço uma boa iluminação? Aí lá veio o Dene sendo o Dene, né? Cara, tem vários tipos de iluminação. Tem a de 3 pontos, que é a mais conhecida, né? Mais conhecida, a mais difícil de todas, mais técnica. Enfim, aí ele falou, não, você tem que comprar uma luz, tal, não sei o quê. Sempre também megalomaníaco com as coisas, né? Eu tenho que comprar um negócio incrível e tal. Aí lá vai eu montar uma lâmpada dentro de um balde e falar, Dele, o que você acha? Ele achou uma merda, mas o resultado tá aceitável, tá ok. Tá bom. Mas agora tá bom aqui, ó. Tem uma produção, que vocês não estão vendo aqui, vai ter um softbox aqui, tem um rebatedorzinho aqui. Tá legal o negócio aqui. Pois é, tá vendo? É fruto seu. Mas eu também dou soluções baratas, né? Não vamos falar megalomaníaco aqui, mas a solução que eu dei pra melhorar a luz aqui era um pedaço de isopor. Não, é verdade. Colocar uma placa de isopor aqui já melhora um pouquinho a luz. Nem tudo são na casa de milhões, né? Cara, mas essa mente sua, sempre pensando num formato diferente, é muito legal, cara, muito bacana. Sempre que a gente precisa se inspirar, trocar uma ideia, sempre um olhar bem diferente. E olha que eu também tenho como característica esse pensamento de tentar contornar alguma coisa, né? No meu caso, a origem é tentar sempre contornar. Eu sempre quis fazer as coisas e eu não aceitava muito bem os limites. Então, se eu tinha um limite, eu tentava contornar, né? O seu, não sei, deve ser o Yakult que é da Meg, né? Assim, ó, até mesmo no banco, nas áreas financeiras que eu trabalhei, eu sempre me propus muito a resolver os problemas, principalmente de processos, de maneiras de fazer. Então, assim, as planilhas que tinham no banco, a minha ideia sempre era tentar automatizar, era tentar revolucionar aquela planilha. Então, era um negócio simples que você tinha que abrir uma planilha, copiar uma base, colar nessa daqui, abrir outra e colar aqui. Não, eu queria fazer uma macro que fosse lá, abrisse aquela planilha, copiasse os dados, colasse nessa e fizesse isso sozinho e salvasse onde tinha que salvar, já fizesse os filtros, enfim, tudo que precisava. Então, a minha mente sempre foi voltada em como melhorar um processo, como inovar, como chegar além. Como otimizar também. Otimizar, né? Principalmente, né? E os recursos que eu sempre usei para isso sempre foram parecendo inovadores para as pessoas que não sabiam. A macro, por exemplo, criar uma macro, programar um processo dentro de uma planilha para ela executar uma série de processos. Muita gente não conhece, nem sabe que dá para fazer isso no Excel, dentro do Excel. Sim. Eu já fiz uma planilha de Excel que mexia no meu Instagram. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. E eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Ou seja, verdade, já esqueci disso. A minha vida não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, trabalhei em banco, áreas de exatas. E aí hoje eu sou mágico e celebrante, que é uma área de humanas total, entendeu? E que nem se conversa, né? O mágico e o celebrante também. Então, assim, é isso que eu gosto, é conseguir unir coisas que parecem improváveis, impossíveis, é conseguir achar soluções, é conseguir melhorar os processos, enfim. Você falou da sua vida, não tem nada a ver, tem uma cliente que já virou amiga já, né? Ela é influencer e tudo mais, chama Carol Assunção. Ela é influencer e ela tem uma loja grande de roupa e tal, né? Eu acompanho ela. Eu conheci lá no Suzuki Day. No evento, No né? evento. Então, isso aqui você não sabe o que eu vou falar agora. Teve uma reunião que ela falou assim, ô Wagner, aquele mágico lá é legal, né? Bacana e tal. Eu falei, surpreendente. Nossa, e aquele músico lá, o cara da viola, o Vaguinho, né? Vaguinho. Nossa, toca muito, não sei o quê. Olha, eu tô pra te falar que quando eu te conheci, eu achei você incrível. Hoje eu acho que você é o mais tonto de todos. Você é o mais simples. Seus amigos é que são incríveis. Que sacanagem. Eu não sei se eu agradecia, se eu xingava. Aí eu falei, beleza, eu vou pegar um pouquinho mais de café aqui.
Provavelmente agradeceu e xingou mentalmente, né? Acho que foi Tudo isso. ao mesmo tempo. Mas também é o que dizem, né? Que. Não sei quem diz essa frase. Mas quando eu digo é o que dizem, já fica, né? Procure no Google. Que você é a média das pessoas com quem você convive. Né? Então, que bom ter pessoas incríveis. Mas eu discordo dela nesse sentido, porque eu acho que você é um cara incrível e por isso que também eu sou uma média também das pessoas com quem convivo. Então é sempre bom ter pessoas que puxam a gente pra cima nessa média, né? Excelente, cara. Obrigado. Vindo de você é importante. É mentira, mas... então tá bom. Só pra... Cara, muita coisa bacana extraindo da sua história, do mágico celebrante que surgiu de tudo isso, né? E o que eu queria que você comentasse um pouco no momento de transição, de você largar a carreira do banco, se você não se importar, né? E quando você começou a falar, me parece que essa balança está pendendo mais para a celebração. Por que você achou que a balança estava pendendo mais para o outro lado? Essa foi provavelmente a decisão mais difícil que eu já tive na vida. E acho que é a decisão mais difícil que as pessoas têm, né? Fazer a transição de carreira, pensar em mudar de fato e virar a chave, dá um medo, cara. Dá muito medo. Não dá tudo, né? E eu acho que não tem muita regra, né? Eu fiquei pensando nisso esses dias, inclusive, que um outro amigo meu, celebrante, também me perguntou isso, que ele estava querendo largar o emprego dele, se era a hora. Cara, isso depende muito de pessoa para pessoa. Como é que foi para mim esse processo? Comecei a celebrar em 2018. Eu estava no banco, continuei no banco esse período, veio pandemia, o que foi... Eu dei graças a Deus por não ter largado o banco antes. É verdade. Pandemia, para quem trabalha com eventos, foi devastador. Simplesmente não trabalharam mais. E aí, além de não trabalhar, quando acabou a pandemia, né, quando voltaram a acontecer os eventos, você teve que entregar todos os remarcados, todos os que não tiveram nesse período de pandemia. Só que para quem trabalha com eventos, o que a gente basicamente vende é uma data na agenda. Casamentos acontecem, no geral, o forte é o sábado, alguns na sexta-noite, alguns no domingo, normalmente mais cedo, né? No almoço ali, coisa mais cedo. Estoque limitadíssimo e perecível, né? Exato, estoque limitadíssimo. Eu tenho úteis 40 e poucos finais de semana por ano. Porque daí é verdade. Você vai descontar o Natal, o Ano Novo, que ninguém casa no Natal e Ano Novo, né? Alguns feriados aí que vai atrapalhar um pouquinho Mas também tem alguns, vamos dizer que tem um feriado numa sexta, então de repente alguém consegue casar numa quinta-noite, enfim. Uns 40 e poucos finais de semana para trabalhar. Uma vez que se eu tiver 40 remarcações na pandemia, de casamentos que não aconteceram, joga para frente 40 datas. Me toma 40 datas na agenda. Eu não posso fechar novos contratos nessa data, eu estou perdendo essas datas. Então, o meu prejuízo ele é, digamos, dobrado, porque eu não trabalhei naquela data, que era a original, que foi remarcada, e eu não consigo fechar um novo para essa data para frente da pandemia. Sim. Então, para quem trabalha com eventos foi devastador. Mas eu estava no banco ainda, graças a Deus, pagou as contas nesse período, CLT, e aí eu larguei o banco ano passado, 2022. Então, de 2018 a 2022, eu fiquei com os dois trabalhos. Era algo que não conflitava tanto, uma vez por causa que o banco, do horário. O banco durante a semana, era muito raro trabalhar de final de semana ou fora do horário comercial, e casamentos normalmente finais de semana acontecendo. Então foi bem tranquilo no começo. Só que chega um momento, porque a maior parte do trabalho de um celebrante, ele não está no dia da celebração, não está na entrega, está antes. Se reunir com o casal, reunião que já demorou 4 horas, assim, de entrevista, de conhecer a história. Escrever o texto, parar para pensar o que é interessante, o que eu vou contar, o que eu não vou contar, como eu vou contar, escrever mesmo o texto. Buscar um presente, buscar referências, buscar o brinde. Treino das mágicas, tudo isso. Tudo isso conta como um trabalho acontecendo que vem antes do dia da apresentação dele. Isso foi o que mais começou a pesar e conflitar com os horários do banco. Por quê? As reuniões eu tinha que marcar durante a semana, às vezes à noite, às vezes durante o dia, no horário que o casal pudesse. Então começou a ter problema quando aumentou o volume. Sim. O que era bom para mim.
porque aumentou o volume, significa que eu estou ganhando mais, estou conseguindo fazer essa empresa crescer, esse negócio crescer. Então, para mim foi muito fácil, digamos assim, esse momento de construção da empresa, porque uma coisa conseguiu se encaixar com a outra, conciliar bem, e à medida que um ia crescendo, naturalmente eu ia ficando mais confortável para largar o anterior. Mas quando eu decidi de fato, eu acho que foi quando eu consegui em um mês faturar mais com celebração do que o meu salário como bancário. Muito legal. Muito legal. Apesar de que existe uma conta muito difícil de se fazer, porque não é só o salário, principalmente para bancário. Benefícios. PLR, principalmente, participação de lucros, vale alimentação, refeição, plano de saúde, dentista. Tudo, né? Aquele negócio, 13º, coisas que a gente às vezes não enxerga, né? Mas eu falei, pô, se não for agora, quando que vai ser? Eu vou ficar para sempre nessa... E era uma loucura. Teve época que eu estava trabalhando que eu não encontrava mais minha esposa em casa. Porque eu chegava... Como é que era a minha rotina, né? Eu ia para o banco de manhã, quando eu batia o ponto, eu continuava lá no banco, no espaço físico do banco, escrevendo os textos dos casamentos, usando o computador ali, aproveitando que a galera já tinha ido embora, ficava vazio, silêncio, eu conseguia escrever. Então, quando eu chegava à noite em casa, às vezes meia-noite, às vezes 11 da noite, minha esposa já estava dormindo. E ela saía para trabalhar antes que eu, então ela saía e eu estava dormindo. Então ficou muito tempo, muitas semanas. Porque antes da pandemia eu cheguei a ficar... E no final de semana você trabalha? E no final de semana eu ia fazer os casamentos. E mesmo assim, tipo, tinha um casamento no sábado, no domingo não tinha, marcava uma reunião com o casal no domingo. E ela também trabalha de final de semana, né? Também trabalha de sábado. É verdade. Então foi muito complicado esse momento e é uma escolha, uma decisão. Você vai ter um momento difícil na sua carreira, se você quiser fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim, com certeza. Se você quiser tentar tocar isso, né? E que a gente peitou e deu super certo, graças a Deus, né? E consegui ir crescendo. Antes da pandemia eu estava com a agenda lotada todos os finais de semana. Todos os finais de semana eu tinha pelo menos um evento, às vezes final de semana que tinha 2. Então, isso tudo me deu uma confiança de falar, pô, eu já tenho uma consistência, uma frequência de contratos fechados. Não é assim, um mês bateu e no resto eu não ganhava nada. Sim. Né? Já tinha uma consistência, todo mês estava fechando contrato, todo mês estava dando certo. E aproveitei isso, aliás, essa é uma boa dica para empreendedores que estão nesse momento de tipo ter duas carreiras, uma empreendendo e uma CLT. Uma das coisas que eu fiz e que às vezes as pessoas não têm essa noção, muitos celebrantes que têm outro emprego pensam assim, como essa aqui, essa celebração, é uma segunda renda, eu ganho meu salário lá, o daqui é só uma renda extra, eu vou cobrar baratinho, porque se aparecer é lucro. É verdade. Eu tive o pensamento inverso a esse. Eu não preciso disso, então eu vou começar a subir o preço. Sensacional. Eu vou começar a subir o preço. Se não fechar, ok, já tenho um salário pagando minhas contas. Se fechar, ótimo, eu vou ganhar um dinheiro legal. Fora isso, eu vou construindo um nome no mercado como alguém que cobra um preço legal. Porque senão depois eu vou sair do meu emprego e tá todo mundo acostumado com um cara que cobra baratinho e eu não vou conseguir mudar esse... Nada vai justificar esse degrau, né? Por quê? Você sempre cobra barato, entendeu? As pessoas começam a indicar você como um cara que é legal, mas é barato. Ou é barato, é legal e barato, né? Aí você vai criando um nome, uma reputação que você não vai querer continuar depois. Cara, é legal você ter tocado esse assunto, porque eu chamo isso de autoestima empresarial, né? Então você colocou muito bem, eu realmente acompanhei essa sua trajetória aí dos valores. E, cara, você conseguiu fazer de maneira também muito natural e fluida por conta do valor agregado que você coloca, né? A pessoa ia falar assim, um celebrante eu consigo por 500 conto, né? O Zé da esquina lá. Só que, mas eu quero aquele, cara, eu quero aquele estalo, eu quero aquele brilho nos olhos, eu quero toda aquela questão. E outra coisa que você não acabou nem comentando, mas por você ter esse lado musical, eu lembro que você é chato até com a música do dia, e você vai lá com o cara do som e fala, então se você puder botar essa música bem, mas tem que ser nessa hora aqui, assim, né? Eu lembro que você falou isso. Eu faço isso até hoje. A Meg fica louca. Faço isso até hoje, porque tem um lancezinho, esse é um detalhe, né? Na hora da troca de alianças do casal, que o casal vai fazer a troca de alianças,
na forma como eu conduzo, não tem ninguém falando nada. Por quê? Porque eu gosto que o foco fique naquele momento. Não que tenha gente falando enquanto eles estão fazendo uma ação e a pessoa divide a atenção. Então eu gosto que a música ela entre nesse momento da troca de alianças. Só que eu acho meio feio, digamos assim, eu tenho que ficar pedindo, não, coloca a música aí, de todo mundo, entendeu? Quebra um pouco o clima. Claro. Então o que eu combino com o DJ, com a banda ou com a orquestra que tenha no dia? Olha, eu vou fazer a pergunta, é de livre e espontânea vontade que você se casou hoje? Um vai falar sim, na hora que o outro falar sim, você solta a música. Mas nesse cravado, pode entrar junto. E aí fica lindíssimo na cerimônia isso. É de livre e espontânea vontade que vocês se casam hoje? Sim. Sim. Pá, começa a tocar música, eles ficam de frente um pro outro, um coloca a aliança na mão. Aí vira cena de filme, né? Vira uma cena de filme, porque a trilha sonora acompanha e fica gostoso porque fica fluido, as pessoas têm aquela reação. Vem aquela emoção, né? Esses diferenciais que você colocou é o que agrega valor, né? E não o preço. Né? Olha, como eu tenho que pagar R$20 a mais para comprar ali o DJ e falar, oh, põe, te dou 20 contos. Não é isso, né? Eu vou cobrar R$20 a mais de você, é agregar valor, né? Não é preço. E essa questão da autoestima do empreendedor, eu falo muito para os empresários que eu atendo. De entender o valor do seu negócio e colocar da maneira coerente. Tanto para mais quanto para menos. Tem cara também que ele está acostumado com um custo de vida muito alto, ele como empresário, e aí ele bota essa pressão em cima da empresa, e a empresa tem que sair na largada cobrando caro pra caramba e ninguém quer comprar porque ninguém conhece o cara. Né? E acontece isso. E tem aquele cara que trabalhou como CLT, mas não chegou no nível de gerência, então ele chegou no salário de 2,5 ali. Aí quando ele vai para a empresa dele, ele vai esperar o quê? O mesmo salário. Só que o diretor de uma empresa, o empresário, ele não vive com R$2.500. Né? E aí ele começa a criar essa empresa aí que falta grana para tudo, a cadeira é o que tem, né? A mesa é o que tem, o funcionário é o que tem, e vai virando essa coisa capenga. Aí chega um momento que ele chega, Wagner, eu não sei como sair desse redemoinho. Aí entra essa questão da autoestima, né? Trabalha até o psicológico, né, da pessoa. E dentro disso, a gente pode passar horas aqui falando desse tópico, assim, mas tem outras coisas também. Quando você melhora o preço, digamos assim, né, o que você cobra ali. Bom, hoje eu cobro um valor muito acima da média de outros celebrantes. Uhum. Até porque eu tenho um diferencial aí. Sim. Mas também porque eu agrego outras coisas. O presente que eu acabei de citar, que esse presente que eu dou representando o casal, ele tem um custo também. Então, muitas vezes, pode ser que eu tenha a mesma margem de outro celebrante que cobra menos, mas que não dá um presente, porque eu tenho um custo que ele não tem. Uhum. Né? Só que o meu trabalho, ele já entrega também essa experiência para o casal. E essa experiência, mesmo que não tenha a recorrência do casal, um convidado que assistiu a cerimônia, ou um parente, igual está acontecendo agora. Eu acabei de fechar com um casal que a noiva desse casal é irmã de uma noiva que eu já celebrei. Porque ela estava lá como madrinha do meu lado ali, assistiu a cerimônia de perto, sentiu, entendeu o que eu disse. Ela presenciou, não tem como ser outra pessoa, isso aqui é o que eu quero no meu casamento também. Então não existe recorrência do cliente, mas existe toda uma galera que está assistindo. Uma indicação de gente que vai querer, que vai precisar, enfim. E aí, teve casais, por exemplo, que me falaram, Deni, a gente quer te contratar, mas poxa, tá um pouco apertado pra gente, a gente não tá... Porque casamento gasta muito, né? Sim, com tudo, né? Você tem um gasto enorme e gigantesco de uma vez. Tem como, por exemplo, a gente fazer... Você não dá um presente pra gente, você faz as mágicas e tal, não dá o presente, e aí você dá um desconto, porque eles entendem, lógico, eu dou um presente, muitas vezes, já dei presente de R$500, um presente que eu entreguei, entendeu? E aí você me dá um desconto, eu falo, não tem como. O meu trabalho, ele é essa experiência que eu crio. Tá. Eu não quero entregar menos do que isso. Por quê? Porque as pessoas que estão assistindo, eu quero que elas entendam o que eu faço. Se eu tirar para te dar um desconto, o que eu vou entregar no dia da sua cerimônia não é o que eu quero fazer, a experiência que eu quero mostrar. Não só para vocês, para as pessoas, para todo mundo. As pessoas não vão sentir o que eu consigo fazer, entendeu? Muito legal. E aí eu prefiro, às vezes, dar o desconto, mas manter o presente do que tirar alguma coisa. Tirar e fazer menos, entregar menos de experiência. Uhum. Muito legal, cara. Essa visão é muito bacana. Você sempre teve isso, né? Muito claro no teu negócio, né? Deixa eu dar um tempinho para você tomar uma água aí.
falar dos nossos patrocinations aqui. Quem aqui? Eu me perco nos botões aqui. W Suzuki Consultoria, né? Que assim como o Dani falou, é o cara que patrocina o próprio podcast. É interessante isso. A empresa que patrocina o Wagner, né? Está aqui como consultor. W Suzuki Consultoria é uma empresa de consultoria de negócios. Nosso intuito é facilitar a vida do empreendedor. A maior parte dos nossos clientes vem em busca de colocar a empresa de volta nos trilhos para voltar a crescer. É um momento que o cara já tentou meio que de várias formas e agora ele ficou meio sem, né, acabou a munição ali. Ele vem para pedir ajuda para a gente. Santa Muleta, eu falei que eu ia comentar um pouquinho mais, né, da franquia do Santa Muleta. O que é o Home Based? Ele é quando a franquia é sediada na sua casa. Então, como é que funciona? A franquia tem um aplicativo e o usuário final, né, o cliente final, ele procura no aplicativo locais que alugam muleta, que alugam cadeira de roda, às vezes até bota ortopédica, que são equipamentos que têm alto custo e que muitas vezes, esperamos, né, que a pessoa não viva com aquilo, ela vai precisar daquilo por um período. E é engraçado que o Santa Muleta ele tem esse nome justamente porque o dono sofreu, né, um acidente grave e ficou anos acamado. E aí a muleta foi realmente santa porque ajudou muito no processo de recuperação. Então tem um propósito muito legal ainda por trás da marca. Deixar o link aqui na descrição para vocês, quem tiver interesse, né, em cima da franquia, procurar lá o Rodrigo. Grupo Beleza, contei um pouquinho da história do Guilherme e da Isabelle, que constituíram essa empresa que hoje está muito legal, muito bacana e vão continuar crescendo muito. Eles trabalham muito forte no Mercado Livre, no Shopee, Magalu, vendendo produtos de beleza para as mulheres. Multiplique Leilões, que é uma empresa que faz assessoria e também trabalha agencia o leilão para que você consiga comprar um imóvel, né, num valor muito mais acessível. Alguns casos são para pessoas que estão buscando oportunidade para ter o seu próprio imóvel, mas a maioria é para investidores mesmo, que querem multiplicar, né, os seus ganhos. E a sede Zingane, que é do nosso parceiro Renan, e da consultoria de processos. Voltamos aqui para o nosso amigo Dani, e aí eu queria te colocar um outro ponto que é bem interessante do seu formato de trabalho. Por você ser um cara inovador, diferentão, etc., e aí até pela origem da tua empresa, que foi aquela primeira celebração, meio bem informal, vamos falar assim, né? Você não era profissional ainda. O objetivo era porque ele queria fazer cerimônia fora da igreja. E tem casos em que os noivos não são aceitos por determinadas religiões. Isso gera uma treta mundial. E você acaba, não só você, temos outros, né, os celebrantes, mas eu acompanho a sua rede social, acompanho o seu negócio, e eu vejo que muitas vezes você é uma saída para essas pessoas que não são lá muito bem aceitas na sociedade, não é isso? E aí? Os celebrantes, eles resolvem dores também dos casais. Porque existem esses casos, por exemplo, pela católica, a pessoa não se divorcia, né? A pessoa não se separa. Ela casou lá uma vez, estou inclusive com um casal que é esse caso. A noiva já foi casada, né, católica, se separou e agora ela vai se casar com outra pessoa. Isso ela não pode casar dentro da igreja. Ela não aceita. Então, outro caso que acontece, esse acontece muito mais frequência. O casal, cada um é de uma religião diferente. É verdade. Um é católico, outro é evangélico. E vira aquele cabo de guerra, né? Umbanda, Onde que vai celebrar? Quem que vai fazer a cerimônia? Vai ser o pastor de um, vai ser o padre, vai ser na igreja, vai ser no pastor templo, de um na igreja do outro? Nem pode. Seria uma solução, talvez. E aí entra conflito de família, que a família quer que seja. Verdade. E aí entendeu? Então existem N fatores. Até casais ateus. Verdade. Para casar na igreja não faz tanto sentido para eles.
né? Então essas situações... Homoafetivos. Homoafetivos, tem igreja que infelizmente não aceita, mulher com mulher, homem com homem. Existem essas situações em que o celebrante é a solução, ele resolve uma dor dos casais. E aí a gente está preparado, espera-se isso de um celebrante, né? Eu vou falar por mim, mas outros também, estamos preparados para conseguir atender isso, conduzir da melhor maneira. Por isso é tão importante essa reunião com o celebrante. Uma das coisas que eu pergunto, o contexto, né? Uma das coisas que eu pergunto é: o que vocês esperam da cerimônia? Vocês querem algo mais descontraído? Vocês querem algo mais sério? Como que vocês imaginam? Qual que é o sonho de vocês? Vocês querem que fale de religião? Não quero falar nada de religião. Pode falar de... Não, Deus pode falar, não pode falar de um dogma específico. Ah, então tá bom. Eu vou anotando tudo nessa reunião para quê? Para construir a cerimônia de acordo com o que eles querem. Legal. Já teve casal que falou: não quero que fale nada sobre religião nem Deus. Outro casal falou: a gente quer que englobe todo mundo. É possível? É. Agora nós vamos parar um momento, cada um aqui vai fazer a sua oração, ou vai emanar a sua energia, ou vai mandar pensamentos positivos, tudo dentro da sua fé, Legal. da fé de cada um, para esse casal, para esse momento, para essa história. Então, é uma forma de tentar englobar, uma forma neutra, no sentido religioso. De tornar democrático, né? Exatamente. E os casais sempre, é uma das coisas que eu mais ouço. A gente tem religião, mas assim, a diversidade entre os convidados é muito grande. É verdade. Não só deles, a diversidade entre os convidados. Ele quer respeitar os convidados. É isso, essa é a palavra. A gente quer respeitar todo mundo que está ali. Ótimo. Então vamos falar, e aí o foco, assim, por mais que tenha diversas vezes esses momentos, eu já tive participação de pastor, então eu fiz a cerimônia, aí no momento da troca de alianças, por exemplo, eu chamo o pastor para ele fazer uma bênção nesse momento, nas alianças, para o casal. Né? Então tudo isso é construído com cada casal, conversado, estudado e feito um roteiro para que se entregue da melhor maneira possível. A sua celebração tem, agora o leigo falando, né? Aquele caráter civil, né? Não, existe o chamado efeito civil. Tá? Existem celebrantes que fazem a cerimônia religiosa com efeito civil. Isso significa o quê? Pela lei, no Brasil, existem duas maneiras do casal fazer o casamento civil. Uma é pelo cartório, o mais tradicional, onde ele pode fazer direto no cartório, assinar lá na frente do juiz, ou ele pode contratar o juiz de paz para ir até o local do casamento, só para colher as assinaturas. Esse cara, normalmente, ele não celebra, ele só vai fazer a parte burocrática mesmo. Tá. Isso é casamento civil. Tá? Existe uma outra opção que é o casamento religioso com efeito civil. Ou seja, pelo Código Civil brasileiro, um líder religioso ele pode fazer um casamento religioso que tenha o mesmo efeito de um casamento civil no sentido da lei. Tá? Para isso, precisa existir uma conexão desse celebrante com uma igreja. Eu não sou ligado a nenhuma igreja, então eu nem posso fazer o efeito civil. Entendi. Porque meu casamento ele não é religioso, entende? Não é um religioso para efeito civil. Alguns celebrantes são ligados a alguma igreja, pode ser o padre, por exemplo, da católica, digamos assim. Normalmente, os casamentos na igreja católica é possível fazer o efeito civil, porque a igreja católica ela tem o CNPJ, que vai passar pelo cartório, o CNPJ da igreja, e aí o cartório consegue integrar isso lá e fazer o registro civil do casamento. É disso que se trata, então. Mas o efeito civil, no final, ele dá mais trabalho, burocraticamente falando, do que fazer direto no cartório. Entendi. O casal tem que ir mais vezes ao cartório, é uma burocracia maior mesmo. No final acaba sendo menos prático, talvez. Menos prático, com certeza menos prático. Entendi. Bom, como nem tudo são flores, aliás, quase nada são flores. Exceto uma decoração de um casamento. Ok? Podia tudo bem ser essa, mas... Temos alguns perrengues, assim, né? Nos bastidores aí, ou não? Tudo que acontece é perfeito. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Mágico. Tudo muito mágico, né? E aí? Fala um perrengue aí, uma história doida que aconteceu. Cara, tem cada coisa que a gente passa e a gente passa batido muitas vezes e tenta não... Bom, uma que eu contei agora há pouco aqui pra você nos bastidores, assim, uma das mágicas que eu faço, ela é com o intuito de ganhar a atenção das pessoas. Então, antes de começar a cerimônia, antes das entradas do noivo e da noiva, eu vou bater um papo com os convidados.
me apresento, né? Eu explico que eu vou conduzir a cerimônia ali. E daí uma das coisas que eu faço é fazer exatamente o fogo, né, no livro. Quase jogar água aí. Quase já aconteceu isso também. Já teve gente que eu... Porque assim, eu acendo esse livro aqui, eu faço essa brincadeira, e eu não fico olhando, eu fico pras pessoas. Ah, e entendeu? A pessoa achou que tava pegando fogo. Tava pegando fogo. Que boazinha. E aí, essa é uma brincadeira que eu faço, ela não tem uma mensagem, ela é só para eu ganhar a atenção das pessoas no começo, para quando começar a cerimônia, as pessoas já perceberem que vai ter uma coisa diferente, que vai ser interessante, enfim. Para mostrar que você é um recurso. Fogo. Devolvi a piada. Hein? É um recurso apenas. É um gatilho para gerar curiosidade nas pessoas. Tá. E aí, sabendo disso, os casais adoram, porque eu faço uma foto depois com o casal, com o livro pegando fogo, o casal do lado olhando. Essa foto mesmo. E os casais, não, a gente quer o livro. É o que eu mais uso, assim, na hora de escolher as mágicas que vai ter no casamento. Não, a gente quer que tenha o livro. E aí eu falei, beleza, sempre faço. Todos os casamentos eu faço isso porque é bom pra mim também, pra ganhar a atenção das pessoas. Teve um casamento recentemente, inclusive, em que a noiva me mandou mensagem na semana, assim, desolada. Porque ela ama essa mágica, ela acha super interessante e tal. Tá. Desolada, ela mandou mensagem falando, olha, Dani, o lugar lá não permite que tenha nada com fogo. O lugar onde vai ser o casamento. Eu falo, puxa vida, não, eu estou com medo de fumaça, disparar sprinkler, entendi. Água. Eu falei, praticamente não sai fumaça, e mesmo assim... Os caras acharam que aconteceu uma boate kiss, né? O pé direito altíssimo, não tem muita chance. Ela falou, mas eles proibiram. Tá. Eu falei, bom, então tá bom, então não vou fazer. E aí chegou no dia do casamento, eu até cogitei de... Fazer rapidinho. Será que é lá pra fazer rapidinho e tal? Falei, não vou fazer. Melhor, né? Se proibiram, vamos seguir as regras. Começaram as entradas, eu dei os recadinhos, conversei com o pessoal sem o livro do fogo, começaram as entradas. A primeira entrada era do noivo. Tá. O noivo começou a entrar, disparou alarme de incêndio. Não sei porquê, não tinha fogo nenhum em lugar nenhum. Meu Deus! Disparou alarme de incêndio. E eu fiquei pensando, imaginando que se eu tivesse feito o livro do fogo... Já prender você, né? Não, a pessoa ia falar que a culpa era minha, porque eu faria exatamente uns minutos antes da hora que disparou. Nossa, já pensou? Imagina, cara. eu faço, talvez não disparasse na hora, mas 2 minutos depois de disparar o alarme de incêndio, eu ia falar que a culpa era minha. Então, esse foi um quase perrengue, digamos assim, porque deu certo que eu não fiz. Se eu tivesse feito, talvez eu tivesse saído preso de lá. Ia dar ruim. Ia dar ruim. Ninguém nunca achou que isso aí é a Bíblia, não é isso? Tipo, tacou fogo na Bíblia? Assim, não de me atacarem. Tanto que eu usava um outro livro antes, era um livro todo preto, assim, né? E aí parecia muito mais a Bíblia do que... Isso aqui é uma agendinha, né? Tanto que aqui tem... Agenda antiga aqui, ó, 2022, ano passado. Meu, que agonia. Eu pensei, o cara vai tacar fogo na tua mão aí. E aí, antes eu fazia com livro preto, parecia muito a Bíblia. E nunca me atacaram, nunca chegaram assim, você tá fazendo isso. Mas eu lembro que tinha um lugar que me indicava, porque acaba a gente fazendo as cerimônias nos locais de casamento, que tem frequência. Os buffets, etc. E o pessoal gosta, daí vem cliente contratar e já me indica. Fala, a gente pode ser um celebrante, que é legal, que é assim, que é mágico, que não sei o quê. E tinha um lugar que me indicava, e aí uma noiva chegou pra mim um dia e falou, o buffet tal te indicou, né? Falou que você é muito legal, que você põe fogo na Bíblia. Você põe fogo na Bíblia, foi ótimo. Não. E a noiva gostou, adorou aquilo. Mas eu fiquei pensando assim, ela achou interessante, não sei porquê, mas eu fiquei imaginando quantos clientes talvez eu tenha perdido. Porque eles falaram isso pro cliente, eu falei, que absurdo. O cara taca fogo na Bíblia. Que absurdo, eu nem vou falar com esse cara, né? E aí eu troquei por esse mais marronzinho, né? Pra não dar tanta essa impressão, essa sensação. Tem uma comunicação aí, né? Mais importante. Tacar fogo na Bíblia, olha só. Cara, melhor você não tacar fogo na Bíblia. Né? Não, jamais. Já vi umas tretas já na sua rede social também, por causa da questão de você casar, fazer cerimônia de casal gay e tal. E, putz, né, cara? Polêmico. Isso não tem jeito, cara. Eu acho que acontece na internet, né? Haters. Eu fiquei feliz que eu tive meu primeiro hater. Você compartilhou assim. Eu compartilhei assim.
Mas já fiz vários casamentos homoafetivos, né? E aí eu postei o vídeo de um deles, e aí o pessoal veio exatamente falar sobre a Bíblia. Que você taca fogo e tal. Eu acho que essa pessoa nem viu. Eu devia ter mandado um vídeo, né? Ela ia imaginar que era a Bíblia. E aí veio atacar, veio criticar, veio xingar, discursos de ódio e tal. Infelizmente acontece isso, né? Mas assim, o nosso foco ali é sempre celebrar o amor. Então, onde o amor existe, a gente está celebrando. Eu entendo que algumas pessoas não concordem com isso. Sim. Não que eu respeite essa opinião delas, mas eu entendo que exista. E é natural acontecer. A gente tenta apagar ali os comentários, bloquear as pessoas, porque no fim também elas nunca serão meus clientes, assim, já não concordam com o meu trabalho. Tem um alinhamento de valores, né? Eu vejo isso também, trazendo um pouco pro negócio, né? Aqui na empresa a gente tem uma cultura que a gente tenta ser a mais forte possível. E a gente nosso escritório é dentro a gente divide a casa, né? Com uma empresa de engenharia. E a cultura das duas empresas é muito parecida. E por isso que dá certo. A cultura é muito do bem, assim. Né? Hoje mesmo, a gerente de projetos e o analista estava fora, que ia fazer um evento, ia participar de um evento. Aí eu recebo, no meio de uma reunião, e eu estava em outro lugar com o cliente, recebi uma mensagem no WhatsApp, aí eu pedi pro cliente, falei, desculpa, eu não costumo fazer, mas eu preciso responder esse WhatsApp. Aí eu fui ver, era da cozinheira aqui da casa, e falou assim, olha, os dois, eu fiquei sabendo que vão vir aqui na hora do almoço, que eles estão fora hoje. Você pode perguntar para eles o que eles vão almoçar para eu preparar? Aí eu falei, isso é uma coisa importante, tem coisas que são prioridades na vida, né? Parei a reunião e perguntei, o que vocês vão querer comer? Mas essa cultura de você querer o bem do outro, né? Se importar de fato com as outras pessoas. E essa cultura de valores, né? Ela transparece através de tudo, né? O formato que é o nosso trabalho, tal, meu logotipo ele é roxo com isso aqui é tipo um salmão quase rosa por causa disso, né? As consultorias elas tendem a ser muito masculinizadas, né? Então é sempre um azul escuro, um logo quadrado, né? Aquela coisa mais pragmática, porque o cara normalmente ele se defende falando que ele quer passar confiabilidade. E cara, não é, tem que passar modernidade, inclusão, essas coisas, né? Então quando você tem a conexão da sua marca com a sua equipe, e isso vai causar uma conexão com o cliente, você tem os clientes muito parecidos, você participou do evento, você viu, né? Sim. Que as pessoas se pareciam, tudo se conhecia há muito tempo ali. E isso aí com você, o celebrante, tem que ter muito essa conexão, né? Tanto sua com o casal, sua com os parentes, padrinhos, né, do casal e dos convidados também, porque a gente sabe que nem todo convidado o cara tá lá às vezes porque, né, e amplio isso ainda para os parceiros fornecedores de casamento. É verdade. Assessoria que está trabalhando junto no evento, os decoração, músico. Porque o que a gente estava falando aqui, de eu combinar a hora de soltar a música. Então eu vou chegar ali antes, conversar com eles. No meu caso, eu levo meu próprio microfone, porque eu tenho que usar headset. É verdade. Então eu tenho que levar lá, tenho que ligar lá com o pessoal do som, o meu microfone. E aí eles não estão acostumados com isso, porque normalmente os celebrantes não levam o microfone. Usa o que tiver. E aí, você traz o seu? Nossa, aí tem uns que... Nossa, que legal, que você tem um equipamento bom e tal. Então, tudo é uma cadeia que se conecta, né? E aí, essa galera... Eu tive já... Olha que doideira. Uma empresa de música que estava tocando num evento, Sede Sonoro. O dono estava lá e eu levei meu microfone e ele ficou impressionado com a qualidade do equipamento que eu levei, ele percebeu que eu tinha investido nesse equipamento. Percebeu que você era megalomaníaco. Voltando ao tópico. Percebeu que eu tinha investido, que eu tinha um equipamento legal. E isso fez com que ele depois, na hora ele estava conversando com casais, apresentando o trabalho dele, e ele comentou, olha, tem um celebrante e tal, que é mágico e tal. Inclusive, ele é super responsável, investe no equipamento dele, no trabalho dele, porque eu, como trabalho com música, eu sei que é um equipamento bom, então ele já entendeu um valor que muitas vezes o cliente nem sabe. O cliente não vê meu microfone, às vezes não entende, não sabe que marca que é, se é bom, se é ruim. Sim. Né? Mas ele, como músico, como técnico, né, o lado técnico, percebeu isso e isso chamou a atenção dele. De repente,
não foi por isso que ele passou a me indicar, ele gostou do trabalho também. Mas isso talvez tenha chamado a atenção dele, tenha dado um gatilhozinho para ele olhar, entender, daí ele dá confiança para ele indicar. Porque você é um cara de detalhes também, né? Isso eu percebo. Então, tudo isso está conectado. E eu acho que a empresa ter esses valores muito, muito claros, estar muito consciente dos valores e não tentar se adaptar, não tentar agradar todo mundo, porque não vai conseguir. Ainda nesse assunto que a gente falou de homoafetivos, por exemplo, tem empresa de casamento que eu já vi no mercado que fez um casamento homoafetivo, postou na internet e recebeu essas críticas de outras pessoas. A empresa apagou esse post e se posicionou no mercado como que não faz mais casamento homoafetivo. Ou seja, ela tentou, na verdade, fazer o caminho oposto do que eu, particularmente, acho que seria o ideal ou certo, se é que existe um certo. Que ela mudou os valores deles para tentar agradar o mundo todo, tentar agradar algumas pessoas, não sei. Mas, claramente, não eram os valores deles no início, porque fizeram o casamento, postaram e estavam orgulhosos disso, mas mudaram por causa de algumas críticas. Então, eu acho que ter consciência dos valores e estar de acordo com eles e peitar isso também é importante. Mas existe muita maturidade, né, cara? Olha que engraçado, a gente falando de maturidade, aqui alguns anos depois, né? A gente no passado não faz ideia, né? Mas depende muito da maturidade da empresa, né? De quem está no comando da empresa. E a gente chama isso de posicionamento de mercado, né? Você se posiciona, e aí não é só em questão de preço, né? Público, tem a questão desses valores também. Eu vejo, eu passo por isso também. Eu comento com meus clientes que até a nossa cláusula contratual aqui é leve até, porque eu não quero que ninguém fique amarrado ao consultor. Às vezes é normal, o jeito que eu falo não agrada o jeito do cara. Eu sou bem objetivo, direto. Tem coisas que eu não gosto, eu não me sinto à vontade de falar, mas eu tenho que falar. Até brinco que todo dia é um bom dia para ser mandado embora, né? Porque se eu não falar o que eu tenho que falar, por medo eu não consigo fazer meu trabalho. Né? Nossos trabalhos têm essa diferença, né? O cara vai descobrindo conforme vai acontecendo. O cara consegue ver muito antes. Ele consegue analisar meus vídeos, o jeito que eu falo, o jeito que eu faço, as mágicas, a forma como eu personalizo. Tem várias histórias que eu conto no Instagram, lógico, eu posto os vídeos, né, de histórias que eu contei. Tem um vídeo que eu postei recentemente, que é uma noiva que conheceu um assassino no Tinder. Nossa! Antes de conhecer o noivo, ela conheceu um assassino. Meu Deus! Essa história é engraçadíssima. Então, a forma como eu contei essa história na cerimônia de casamento foi descontraída. Os dois riram muito, os convidados riram muito. Se é uma pessoa que quer um celebrante sério, que fale sério, que não brinque, ela já não se identificou comigo antes. E ela nem vai me pedir orçamento, não vai nem falar comigo. Então, para mim é mais fácil nesse sentido de conseguir a pessoa ver tudo antes, diferente do seu caso, que ela vai descobrindo ali no caminho quanto você é chato. Tá, entendi. Cara, esse negócio retomando um negócio lá da experiência do cliente, que eu lembrei agora. Um dia eu cheguei no escritório desse cara e a gente tava na transição do pós-pandêmico ali, né? Tava meio old to old, né? Meio online, meio offline e tal. E até lembrei também que acho que nesse dia em específico você estava falando ia fazer uma reunião com o pessoal de Pernambuco, alguma coisa assim, né? Outro estado. E aí tinha uma câmera fotográfica profissional num tripé, posicionado em cima de um computador de última geração. Aí eu falei, ok, pra que é isso, né? Você tá tirando foto de si mesmo? Ele falou, não, é a minha webcam. Falei, não, você tá de sacanagem, você tá usando uma câmera DSLR como webcam, como é que é isso? Não, eu liguei, aí passou batido, né? Aí você fez um refrigerante da sua máquina de refrigerante, me deu, eu já fiquei impressionado também pra caralho. Falei, beleza. Aí um belo dia, eu pedi pra conversar com você de alguma coisa, era até um assunto meio rápido, né? Aí me entra esse cara com a bendita da webcam dele, que é já padrão, e eu fiquei olhando assim pra falei, meu Deus do céu, que qualidade é essa? Ele falou, então, é aquela câmera? Eu falei, velho, eu me senti até quase que intimidado, né? Eu sei que não é esse o objetivo, mas assim, eu falei, cara, é tão legal
a experiência, inclusive, da imagem. E é só webcam, né, cara? É só uma videoconferência, né? Você vê tanto a gente na pandemia, o cara fazendo com a camiseta em cima e embaixo a cueca, né? O cara não, quer dizer, o cara nem trocou de roupa para conversar e você fez todo um cenário e até nesse detalhe você colocou, né? E só para constar, eu aprendi um pouquinho disso, né? Pegar o GoPro do meu irmão outro dia, eu tava testando, eu falei, vou ser igual o Danny. Mas isso aí eu não me lembro se foi por causa disso, mas eu celebrei um casamento na pandemia, talvez tenha sido por isso. Eu celebrei um casamento na pandemia online, virtual foi a celebração. Foi no outro país? Isso, o casal estava em outro país. O casal estava na Irlanda e aí a gente fez uma cerimônia pelo Zoom. Os convidados entraram de vários lugares do Brasil e tal. Que doido. Entraram na sala, o casal entrou na sala e eu entrei, né, com essa câmera e tal, que eu achei que precisava dessa qualidade profissional, sabe, para entregar uma cerimônia. Igual eu tô falando aqui, de construir uma experiência pro casal. Pô, seria horrível o celebrante estar com a imagem toda... Sim, de uma webcam normal, que normalmente é Não, mas normal ainda, imagina se fosse uma ruim, né? Tipo, pô, tem que entregar. E aí eu fiz mágica, então tinha que ter uma imagem... tem que ter uma nitidez, tem que ter uma nitidez, porque senão as pessoas não iam enxergar a mágica acontecendo, né? E foi uma experiência diferentona, porque... Será que foi a partir dali que você começou a usar a câmera como webcam? Eu acho que talvez né? Tenha sido por causa dessa experiência. Aí montei você conhece o Megalomania. A gente tá falando só da minha Megalomania aqui. Tem uma estrutura, um microfone daqueles boom, aqueles compridinhos aqui por cima. Foi legal. Mas a gente tá usando esse termo aí, mas porque a gente é conhecido. Só que cada vez que a gente usa essa questão, e eu aprendi realmente muito com isso, é não medir. Lembra o cara do Jurassic Park? Que tá tudo destruído, aí o cara toma um sorvete e fala, nossa, sorvete bom, ele não poupei despesas. É você. Né? Mas é mais ou menos isso, porque você sempre foi esse cara que não media, e a gente não tá falando só de investimento financeiro, mas não media esforços para conseguir agradar ou resolver aquele problema, né? O cara você fica obcecado por aquilo, né? Teve um exemplo, não sei se você pode falar, mas você falou da fábrica lá. Sim. Esse é um casamento que ainda vai acontecer. Quando esse vídeo for pro ar, já vai ter acontecido. Que bom. É um dos próximos que eu tenho para fazer. Que bom que a noiva não pode ficar sabendo isso. Mas a noiva me contou uma história interessantíssima. Que ela tem um chocolate muito específico que ela ama. É um ovo de Páscoa trufado de champanhe de uma marca chamada Mothers, lá de Campinas. Nossa, ela ama esse chocolate. Até o sabor específico. Ela ama esse ovo dessa marca, desse sabor. Só que saiu de linha. Eles não fabricam mais esse chocolate, esse modelo específico, esse sabor. Tá. E aí, em alguma ocasião, acho que foi aniversário dela, se não me engano, o noivo foi atrás dessa empresa, achou o gerente, falou com o funcionário, falou com um monte de gente. Esse é pra casar mesmo. Esse é. E a fábrica, não sei se vencida pelo cansaço, talvez, a fábrica produziu esse ovo especialmente para ele dar de presente para ela na ocasião especial. Tá. Achei lindíssima essa história. Verdade. Vou contar essa história no casamento para mostrar a importância desse companheirismo. Dessa persistência também, né? Persistência, de você lutar pelo que o outro gosta, pelo sonho do outro, né? Porque isso acaba se estendendo. Pô, se ele batalhou tanto para conseguir um ovo para ela só porque ela gosta, imagina o que ele vai fazer para realizar um sonho dela, para ajudar ela na carreira, enfim. Então, isso é tudo que eu quero colocar na cerimônia. Para isso, para eu contextualizar essa história e para trazer essa experiência mais imersiva para o casal, eu entrei em contato com a fábrica também. Mas, cara, de novo essa mulher! Essa história. Contei a história toda para eles e eles me mandaram um e-mail, me chamaram no WhatsApp. Eu mandei um e-mail para eles me chamaram no WhatsApp no dia seguinte. Dani, a gente adorou essa história, a gente quer participar, a gente vai dar de presente, não vou nem pagar esse ovo. Eles vão dar de presente, eles vão fabricar o ovo, vão me dar de presente para eu entregar na cerimônia para a noiva, quando eu estiver contando essa história. Esse vai ser o presente do seu. Vai ter um outro ainda, porque eu não sabia se eles iam topar. Verdade, você não podia contar, né? Não estava contando se isso aconteceu ou não, né? Então eu já tinha preparado um outro presente.
Mas esse vai ser um tópico que eu vou passar ali e que eu vou entregar esse presente como símbolo dessa conexão entre eles, desse companheirismo. De, vocês tenham certeza do quanto vocês podem contar um com o outro. E aí a empresa Mothers de Chocolates lá de Campinas está participando desse sonho, super topou e adorou participar. Cara, e é legal, assim, mostra um monte de coisa, né? Realmente a história é muito bonita, porque mostra o noivo correndo atrás disso, né? Mostra uma empresa disposta a atender, né, a um pedido, não só um, mas 2 pedidos, né? Já é a segunda vez que ela faz isso. É uma empresa preocupada também com essa experiência do cliente, querendo ou não. Pode ser que ela não compre mais nenhum chocolate deles porque ela só gostava daquele. Tudo bem. Mas, pô, existem pessoas ali, deu para perceber isso. Existem pessoas com sentimentos por trás da marca, por trás da empresa, que leram aquela história, que entenderam a importância que seria, o quanto seria legal, o quanto seria importante para aquela noiva ter isso no dia do casamento. E eles falaram, não, a gente topa, e ainda deram de presente, sabe? Eles poderiam me cobrar. Não, a gente produz aqui para você então, vai custar tanto, né? Mas eles toparam embarcar no sonho. Sim, muito legal, cara, muito bacana. Faz remeter um monte de coisa. Às vezes a gente comenta aqui na consultoria que tem o tal do menos é mais, né? Eu concordo, e até falando do conceito de minimalismo, essas situações, mas a gente comenta aqui sempre que o mínimo é mais aqui. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é sempre um pouco mais do que se espera. E acho que eu até comentei com você, tem uma marca de guitarra que eu gosto muito, que é a PRS, né, que é a Paul Reed Smith. Patrocina nós. Nossa, o dia que ela me patrocinar, eu tô bem, hein, cara. E esses caras, o Paul Reed Smith, que é o fundador dessa marca, um dos primeiros caras que deram moral pra ele, né, quando ele não era nada, ele tava tentando chegar no nível de Fender e Gibson ali, e ele não era uma formiguinha, ele conseguiu o Carlos Santana, né? Excelente guitarrista ali. Eu sou melhor. Melhor celebrante, né? Isso eu garanto. Isso é certeza. E o Paul, ele foi atrás do Carlos Santana e falou, cara, você já tá me dando a oportunidade de ser a sua marca de guitarra, né? Eu quero saber absolutamente tudo que você tem de crítica do produto. E aí o Carlos Santana, e aí eu acho que eles têm em comum, né, a nossa chatice, a peculiaridade. Então o Carlos Santana começou a tocar e falou assim, cara, essa guitarra tá muito pesada. Aí voltava lá pro povo e falava assim, tá muito pesada. Cara, não dá pra segurar um show de 3 horas, né, meu ombro tá arrebentado. Aí ele começou a pesquisar uma madeira que fosse menos densa, que fosse mais leve. Aí pegou e voltou pro Santana. O Santana tocou e falou assim, então, mas essa madeira leve, ela deixa o som muito instalado, então eu já não gostei. Aí lá vai o Paul, ele pegou e misturou, botou a metade da guitarra com uma madeira mais pesada que dava o som e a outra metade leve para complementar a guitarra. Aí um dia ele chegou e falou, olha, quando eu toco de pé em determinada música, meu braço raspa aqui nessa ponta dessa guitarra e me incomoda. Artista, né, cara? Sempre tem essas peculiaridades, né? E aí o Paul chegou, voltou pro marceneiro dele e começou a lixar até onde o braço dele pegava, não raspava mais. Cara, ele foi fazendo adaptação atrás de adaptação. Olha, eu fui fazer um show num lugar quente, 2 dias depois eu fui num lugar frio, a guitarra empenou, não pode acontecer. Os caras ficaram um tempão estudando, tal. Enfim, hoje, a guitarra do Paul Reed Smith, ele é uma guitarra leve, que tem um som encorpado, que não cansa, que não pega em lugar nenhum quando você vai tocar, que você pode fazer um show em Salvador, botar num case e ir pro Rio Grande do Sul tocar, ela nem desafina. Ela é uma guitarra muito fácil de trocar corda, enfim. Aí esses dias eu fui ver uma reportagem, uma entrevista com o Carlos Santana falando da guitarra dele. Sabe o que o Santana falou? Por que você usa essa guitarra depois de tantos anos, Santana? Ele falou, porque essa guitarra, ela faz tudo que uma guitarra deveria fazer. E aí só sobra para mim tocar. Por que ele falou isso? Que é o básico bem feito. E o básico deu um puta de um trabalho de anos, né, para entregar esse básico. Por quê? O cara não quer chegar e ter a guitarra desafinada. Ele não quer, na hora que ele estiver tocando, o som sair estranho. Ele não quer sentir dor na hora que está tocando. Então olha que engraçado, né? A marca ela chegou obcecada
para fazer atender, e meio que assim, ó, ela é só uma guitarra, ela funciona. Ela é tudo que uma guitarra deveria ser. E aí, talvez a gente não use das mesmas palavras, do mesmo mecanismo, mas no fundo é o que a gente pensa em relação ao cliente, né, cara? Eu vejo que você tem muito disso. Né? Você faz um negócio ultra louco, eu acho, nossa, um animal e tal, e aí você fala com uma naturalidade como se, tipo, a vida deveria ser assim, sabe? Quando eu comecei com essa ideia das celebrações com mágica, quando eu comecei, não, eu ouço isso até hoje, das pessoas falarem, nossa, que ideia genial, nossa, ninguém nunca fez isso, nossa, nunca vi nada assim no mercado. E eu desde o começo pensando assim, mas tipo, eu só fiz o que eu sempre fazia, que era mágica, entendeu? Pra mim foi muito natural, eu simplesmente peguei as mágicas que eu fazia, já fazia até em palestra, usava na palestra a mágica para passar a mensagem. Eu só peguei e fiz a mesma coisa num casamento, falando sobre o amor, sobre o sentimento do casal, sobre o relacionamento. E as pessoas, nossa, que ideia genial! Mas eu acho que é muito disso, é você conseguir ouvir. Porque assim, esse cara, ele poderia simplesmente ter falado, nossa, que cara chato, nada a ver isso que ele tá falando. Ah, essa guitarra é pesada porque tem que ser assim para sair o som. Mas não, o cara falou, não, então eu vou melhorar isso. Aí, putz, agora tá pegando meu braço. Nossa, que cara chato. Nossa, você não... Não, ele ouviu. E aí, isso fez com que melhorasse o básico, o que deveria ser, num nível e que a entrega ela é acima da média, acima dos outros, mesmo no básico. O básico é acima da média. Né? Então faz muito sentido ouvir isso. E isso eu tive desde o começo também, né, de outros celebrantes dando dicas. Falando, sua comunicação, dá para melhorar nisso, já pensou nisso, já fez assim. Não só nas mágicas, porque daí a mágica era algo para mim até então muito corporativo. Eu tinha o jeito de falar, de entregar essa mensagem da corda, por exemplo, que eu fiz, era como se fosse uma palestra. Era falando, até a entonação era diferente, né? Era entregando uma superioridade. E na cerimônia de casamento, ela precisa ser mais emotiva, ela precisa ser mais romântica, mais gostosa. Eu vou falando sobre o relacionamento, sobre o sentimento. Isso, foi algo que mudou muito, né? Melhorou muito o meu básico, gosta de falar. Sim. Foi uma dica que alguém me deu, foi um outro celebrante, Anderson, chegou para mim, Dani, tá um pouco corporativa a sua comunicação, o seu jeito de falar. A mágica tá legal, o texto tá bom, a mensagem, a ideia é muito boa. Pensa nisso. Na próxima celebração que eu fiz, na próxima cerimônia, já arrumou tudo. Outra comunicação, outro jeito de falar, de interagir, de entregar a mensagem. A mesma mensagem, duas formas diferentes, é o básico. Então, eu acho que isso faz muito sentido e depende muito da empresa, de quem está no comando. De quem está no comando conseguir sentir isso. O feedback, e que às vezes não é tão claro. Às vezes é você perceber a dor do cliente, é perceber se o cliente gostou ou não. Essa coisa dos presentes que eu comecei a fazer, começou naquela cerimônia da filha fazendo a pergunta. Eles não falaram claramente, não, faz isso daqui pra frente que funciona. Mas você sentiu, né? Mas eu senti quanto emocionou a experiência, ter feito algo diferente. Não foi nem um presente naquela ocasião, foi só ter criado um momento diferente. E aí, você falou, isso é importante. Isso aqui é importante ter. Vou manter, vou achar um jeito de melhorar ainda isso. Daí foi quando nasceu o lance dos presentes. Muito legal. Essa atenção no detalhe é muito bacana. Falando até de vestimenta, né? Você sempre se vestiu, procurou se vestir bem, né? Desde a época do banco, né? Você se preocupava muito, né? Tinha também uma questão do fator trabalhar em banco, eu lembro que você comentou, né? Sim. Era uma coisa bem cultural, né? E eu trago isso pra mim também, porque eu sempre tive um costume de olhar muito a roupa que eu estava me vestindo, o formato, o detalhe e tal. Homem costuma, principalmente o homem brasileiro, né? Ele é muito relaxado, né? Pouco se fala sobre moda masculina, essas coisas. Esse dia eu fui lá atender a Carol Assunção e ela fez até um story e falou assim, esse cara vem na Xiga. E eu tava com uma roupa meio que normal pra mim, né? Mas é o detalhe, tipo, eu não consigo andar com uma calça que não foi feito barra. Caramba, eu não consigo, sabe? Né? E quando eu vou num cliente, eu penso nesses detalhes, né? Eu tenho camisas caras, eu tenho camisas normais, vamos falar assim. E aí, se eu vou numa loja que é balcãozão, eu preciso ter uma abertura e o cara que se sinta
que eu tô próximo dele. Eu vou com a camiseta da consultoria mesmo, sapatênis, tá tudo certo. Bom, eu vou num escritório, num espaço cerâmica aqui em São Caetano, que é um super exclusivo, tá? Você tem que escolher melhor o sapato que você vai usar, né? E casamento normalmente é muito formal a vestimenta, né? Sim. É terno, o pessoal, os convidados, às vezes de terno, mas o noivo vai estar ali no altar, vai estar de terno provavelmente. Sim. A não ser que seja um casamento na praia. E aí você tem que ter esse feeling também. Mas um exemplo muito claro disso, que é o detalhe, por exemplo, além da vestimenta que eu me preocupo, por exemplo, de perguntar para o noivo qual é a cor do terno dele na reunião, para eu não ir com a mesma cor do terno, para não ficar igual lá na frente, isso é um detalhe. Agora, um exemplo que poucas pessoas fazem. Eu passo maquiagem em todos os casamentos. Não, é verdade, ele me falou isso. Eu passo maquiagem. Aliás, estou de maquiagem agora. Isso não é belo assim? Essa beleza não era real. Por quê? Uma vaidade minha, não. A minha preocupação... Volto lá no começo, onde a gente comentou sobre o sonho das pessoas. A minha preocupação com o sonho daquele casal. A foto. Eu vou aparecer em todas as fotos, praticamente, da cerimônia daquele casal. Se a experiência que ela tiver quando ela receber o álbum for de só conseguir reparar no celebrante, o quanto ele estava esculachado, o quanto que a roupa dele não combina, enfim, qualquer coisa desse tipo. Se ela só conseguir reparar nisso, a experiência dela, ela perdeu um pouco da construção daquele sonho. Né? Então eu passo maquiagem, mesmo não sendo muito vaidoso, eu passo para quê? Para não ficar brilhando nas fotos, para tentar esconder uma espinha, para tentar, enfim, qualquer coisa desse tipo. Pensando no sonho daquele casal, na experiência do cliente. Isso é um detalhe importante, porque realmente essa questão da vaidade, eu sou mais vaidoso que você, inclusive, né? E meio que assim, por você não faria, mas pelo faria. Cliente... não faria. Não faria mesmo. Calor da bexiga ali, o negócio queimando. Mas pelo cliente você faz. Eu não gosto de passar maquiagem. Depois tem que tirar, tem que passar demaquilante para tirar. O pessoal que passa, as mulheres aí que passam mais maquiagem sofrem. Eu descobri isso depois, viu? Porque, nossa, negócio chato. Aí não pode dormir de maquiagem, né? Eu gosto de chegar em casa e deitar um pouco, né? Já era, né? Mas depois do casamento, eu chego esgotado. Por cliente você faz, né? E é engraçado você estar comentando que é verdade. Minha origem diferente era, vale tudo, né, cara? Zoar o outro até o último talo, né? Bullying não existia, né? Inclusão era você zoar todo mundo, né? Isso era inclusão, né? Então, assim, foi muito atrelado a piadinha, tudo vira piada na festa, na Feira Livre, né, onde eu trabalhava. E aí, no mesmo momento, eu estava me formando em música, né? Que era a minha formação antes de administração até. E a vida artística traz isso. Né, cara, de você usar uma roupa que ninguém usa no dia a dia. A ideia é essa, né? Que a pessoa não quer chegar lá e ver uma banda no palco, cara de camisa polo e sapatênis. O cara quer uma roupa diferente, né? De terno e bermuda, né? Boina, de chapéu, não sei o quê. E aí começou a virar uma coisa muito, muito natural, né? É o contrário, né? A gente sofre críticas, você fala assim, quem que é você? Eu sou músico. Assim? Normal? Normal. Camiseta preta e calça jeans? Não, aqui não. Pô. E aí você começa a se acostumar com essa questão de imagem, de ter que usar uma roupa esquisita, um corte de cabelo diferente, maquiagem e tal. Né? Espera-se uma expressão artística do artista em tudo. Né? Até na vestimenta, até no jeito de falar, de ser, de se expressar em qualquer sentido, né? Sim. Seja um post na rede social ou no jeito de se vestir. E para celebrante, eu acho que isso faz sentido porque você está ali na frente. Então, se conectar também com o clima do evento, se conectar com as pessoas que estão ali. No primeiro casamento lá dos meus amigos, que era o noivo de bermuda, eu estava de camiseta com um colete social por cima. Ou seja, era uma coisa também descontraída, mais leve, igual ele estava de bermuda, mas com uma expressão... Um toque ali de seriedade. De arte e tal. Então, eu já fiz casamento na praia sem gravata, já fiz casamento na praia de gravata, já fiz casamento à noite, que aí o terno é mais escuro, que é a coisa mais formal. Tudo é se adaptar ao casal, ao estilo, tudo é personalizar. Né? E respeito ao centro de tudo que é o artista, no caso, é o casal. Né? Aí eu pergunto às vezes pro casal, como é que vocês preferem? Vocês querem que eu vá de gravata, sem gravata? Dani, vai como você preferir, como você se sentir mais à vontade. Mas como é que é o sonho de vocês quando vocês idealizam? Querem assim, querem assim?
Ah, pra gente tanto faz. Então tá bom. Aí eu vou meio que sentir o clima. O noivo vai sem gravata? Eu vou tentar ir sem gravata também, pra não ficar muito mais formal, muito além, né? Muito over do evento. É, sim. Tem um comentário que você fez, nada a ver com nada, que você tá falando de terno. Acho que um dia eu te liguei e perguntei onde você comprava o seu terno, alguma coisa assim, né? A gente foi falar de roupa aí. E você falou assim, cara, falar nisso, realizei um casamento há umas semanas atrás. Pô, na hora que o noivo chegou, eu falei, não, esse terno não tem no Brasil. Não tem, você falou assim, o terno absurdamente, devia ser muito caro, né? Aí você até brincou. Eu até ia perguntar onde que ele comprou, mas fiquei sem graça. Você nem perguntou, né? Afinal, né? Mas com certeza. Mas é isso também. Esse é outro ponto importante, falando aqui sobre empreendedorismo. Muitas vezes, você pode não perceber a diferença. Eu já conheci um celebrante que me falou, cara, eu não consigo ver a diferença num terno de R$300 e num de R$6.000. Tá, você não consegue perceber a diferença, mas seu cliente consegue? Esse é o ponto. Consegue. Se ele conseguir... Se ele consegue, cara, se você se apresentar sempre num terno de R$300, talvez ele pode gostar muito do seu trabalho. Talvez ele não te contrate por causa disso. Ou talvez ele não veja tanto valor no que você entrega, no preço que você está cobrando, né? Não no que você entrega, no preço que você está cobrando. O cara cobra tudo isso, mas ele vai mal vestido. Sim, porque mal se vestido, o cara entende... Você entende? Então, a questão não é o quanto você entende. Se você não entende, você pode estudar, você pode ir atrás, vai no alfaiate, cara, pergunta, mas o que é isso? Eu não sei, sou ignorante, não sei. O cara vai te explicar, né? Você vai aprendendo, você vai ganhando esse feeling e aí você consegue entregar, de novo, o que o seu cliente espera, o que o seu cliente gosta, o que o seu cliente vê. Inclusive, você é um cara muito curioso, né? Eu sou. Verdade. Eu gosto de tudo que é assunto. Você sempre chega quando minha sala era lá no cowork, você fala assim, como é que funciona esse cowork? Quanto você paga nessa sala? Isso aqui é de vidro? Para, cara, deixa eu conversar. Eu gosto. Eu sou um eterno curioso. E isso é um ponto importante para você se desenvolver, eu acho, para melhorar, é você ser curioso. A Ingrid era muito curiosa também, ela tá na técnica aqui. Eu não sou muito. Eu sou muito generalista, né? Eu me contento com superficial. Só que algumas coisas eu fico obcecado, assim. Aí eu quero até a última coisa, igual essa história do PRS. Aí, quem quer saber da história do cara? Eu quis. Mas a pessoa que ela é curiosa, ela tem esse diferencial, né? De querer saber as coisas mais no detalhe e acabar trazendo conhecimento, né? Sim. E eu acho que isso agrega muito sempre. Te ajuda... Uma coisa talvez que eu perguntei lá quanto que você paga na sala do coworking. Vai fazer uma diferença na minha vida? Não sei. Então. Talvez um dia faça, sabe? Tem um vídeo muito bom de uma palestra, de um discurso do Steve Jobs, não sei se você já viu, que ele fala sobre conectar pontos. Ele fez numa faculdade, numa formatura, em que ele fala sobre conectar pontos no futuro. Você não sabe que os pontos vão se conectar. Isso. Coisas que ele fez, que ele aprendeu, uma aula que ele fez um dia... Mudou muito a forma como ele fez algo lá na frente. Mas não foi premeditado, no Macintosh. Né? Não foi pensado, eu vou usar isso um dia quando eu abrir uma empresa de... Não. E esses pontos se conectam. Eu não sei se isso pode ter sido uma informação completamente que não vai mudar nada na minha vida daqui para frente. Talvez um dia eu precise de um cowork, eu já tenho uma noção e eu realize um projeto ou tendo um cliente num cowork. Não sei. É algo que talvez faça diferença, talvez não, mas que eu gosto de saber. E isso me ajuda muitas vezes em outros Talvez você tenha feito só para me irritar também. É muito provável. Isso aí. Bom, a gente está num papo super bacana aqui. Mas a gente precisa encerrar, infelizmente. A gente poderia falar horas e horas e horas aqui. Tinha que ter um efeito sonoro de... para parecer que a sala tá lotada, que tá todo mundo adorando. Vou pagar umas pessoas para ficar aqui só para falar. Boa. Dele, cara, já falei muito do quanto que você contribui aqui para a empresa, né, a sua amizade e tal, e ter você aqui nesse canal que tem muito de você aqui, né, desde a iluminação, desde tudo que tem maçã aqui da Apple também, é culpa sua. Mas queria agradecer, parabenizar essa história muito bacana da tua empresa, de onde você está agora, e agradecer de novo por você ter vindo, velho, ter aceitado aí. Imagina, eu não teria como recusar estar aqui, porque, como você disse, tem um pouquinho de mim aqui também. É verdade. E do mesmo jeito tem um pouquinho de você na minha história, na forma como eu construí esses papos que a gente sempre bateu, mudaram muito
a forma como eu conduzia as coisas também, né? Até porque eu tive consultorias quase de graça, né? Porque eu ficava cutucando ele, perguntando essas coisas, e aí no fim acabava sendo meio que uma mini consultoria ali, com informações. Né? Uma permuta. Então me ajudou a crescer muito e eu só tenho a agradecer, cara. Não só por me ajudar nesse crescimento, mas por me convidar para estar aqui, que eu venho com o maior prazer e sempre que você precisar, estou à disposição. Legal, cara. Valeu. Até mais.